Gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Pode Dar. E para quem ainda não me conhece, eu sou Daiele Tuzzi, jornalista. Estou aí na comunicação há mais de 10 anos, fazendo o que eu mais amo nessa vida, que é contar histórias. E aqui no Pode Dar a gente compartilha histórias, vivências e também muito conhecimento. E você já sabe que você é o nosso convidado especial. E nesta edição aqui, neste episódio, nós vamos falar sobre sexo, família e dinheiro. E claro que eu sempre trago aqui convidados importantíssimos para falar sobre este assunto. Estamos aqui então com a Andrea Bendlin, ela que é consteladora familiar. Seja muito bem-vinda. Estamos também aqui com a Ana Pamplona, terapeuta e sexóloga. Sim. Seja muito bem-vinda. O educador financeiro aqui, Leandro Cabral, seja bem-vindo. Muito obrigado. E como vocês podem observar, já temos objetos aqui pela mesa. Será que vamos utilizá-los durante o programa? Com certeza, né? Se manter a malinha fechada, tá bom. Ele está com medo que eu fique com a maleta. Eu não sei porquê, ainda não entendi essa situação. Gente, vai ser um bate-papo super bacana para lá de especial. Então já começa aí comentando um pouquinho sobre a tua vida. Compartilha conosco aí como é que tá a questão do sexo, da família e também das finanças, né? E se tiver dúvidas, manda aí também, que depois a gente vai responder esses questionamentos de vocês. Gente, vamos começar aqui então já com uma pergunta um pouco, como é que eu vou te dizer assim, me faltou a palavra agora, uma pergunta que remete a crenças, digamos, né? Bora. Só faz dinheiro quem faz sexo, Leandro? Não. Respirou, né? Não, mas se você é casado e casada, deveria, né? Fazer os dois, o dinheiro e o sexo, né? Mas tem uma relação direta, extrema, o dinheiro e o sexo, principalmente pro masculino, né? E a gente traz isso muito a fundo, porque ele quer ser o provedor, ele quer trazer o dinheiro, e a libido masculina, ela também tem a ver com o dinheiro. Isso aqui é bem importante, né? A gente tem duas especialistas que vão ajudar a gente também nesse tema, mas a libido masculina tem muito a ver com o dinheiro, a feminina também, obviamente, mas não por uma questão de notas de dólares, por exemplo. É por uma questão de segurança. O dinheiro só serve para 3 coisas: te trazer segurança, te dar experiências e fazer filantropia. Nada mais que isso. Então o sexo está de uma forma ou de outra, ou nas experiências, ou na segurança em relação ao dinheiro. E aí, como é que fica a questão do sexo e dinheiro? É verdade, tem bastante relação, né, entre sexo e dinheiro, e também porque os dois assuntos são tabus. Exato. Então, esses dias eu perguntei na minha rede social se as pessoas tinham mais dificuldade de falar de dinheiro ou de sexo. E ficou 50-50, assim. É muito difícil, né? E é interessante porque para um casal se dar bem, ele precisa falar sobre sexo. E às vezes a gente não fala com o nosso parceiro o que a gente gosta, como administra, que hora que pode ser, como tá para mim essa experiência. E também não se fala sobre com que regime de bens a gente vai casar, quem paga que conta. Então tudo fica muito velado. E a gente acha que sabe. A gente acha que sabe o que o outro pensa, a gente acha que o outro vai... Imagina a administração financeira da casa como a gente imagina, como foi na nossa família. E é muito diferente uma experiência para outra, assim, né? Exato. E como é que fica essa questão aí do sexo, família e dinheiro, né? Porque eu já comecei a abrir o programa aqui falando sobre crenças. E eu acho que isso é muito, muito vívido, né? Muito presente no dia a dia e justamente por isso existem também os tabus, né? Como é que isso se explica, assim, na constituição familiar, digamos? O principal que você já começou falando é a crença. E eu comparo a crença como uma pirâmide. E a crença está lá no topo da pirâmide, que é o mais difícil de nós mudarmos. Então, a crença, a gente, quando faz uma família, quando nós temos uma família, a gente tem um retrovisor, né? E nesse retrovisor nós trazemos o que ela mesma falou, dos nossos pais. A gente tem ali como que os nossos pais trabalhavam, como que era a sexualidade dos pais, como que eles se tratavam, como que era a questão financeira. Então, a gente traz aquela bagagem para a nossa família que nós estamos constituindo. Só que o outro também está trazendo aquela bagagem. Exato. E aí, chega naquele critério, como que nós vamos fazer com a nossa família? E aí que o relacionamento, que a família muitas vezes não dá certo, não vai para frente, porque um acha que vai ser de um jeito, outro acha que vai ser de um jeito. E é o que eu sempre falo,
eu vou morar com a minha família. Todo mundo vai morar com a minha família. Tá, e a bagagem que o outro vai trazer dali? As crenças que o outro vai trazer dali? Vai ficar só... Ele não vai trazer nada? E é claro que esse relacionamento não vai dar certo, essa família não vai dar certo, porque não teve uma bagagem dos dois. Certo. E daí a gente traz essas crenças, né, de pais, enfim. Mas o meu pai e a minha mãe, eles nunca conversaram comigo sobre sexo. Nunca conversaram comigo sobre sexo. Nem sobre dinheiro. Meu pai e minha mãe nunca nem sobre, fizeram uma nem educação sobre financeira dinheiro, dentro de casa, porque talvez eles, já vem das outras gerações, né, não tiveram isso, né? E quais são os perigos? Né? Eu já falo nesse sentido, assim, quais são os perigos de trazer isso para uma nova constituição familiar, assim, especialmente em relação ao dinheiro? O dinheiro, ele traz uma energia muito poderosa, né? E é justamente sobre o poder que a gente está constituindo em relação ao dinheiro. E existe muito essa questão do domínio um com o outro em relação ao dinheiro. Quando eu digo lá no meu Instagram que eu gosto muito de lidar com casais e por um problema pessoal, eu abri um Instagram para falar de casais, né? E lá dentro, o que eu vejo? Eu quero cuidar do meu, porque eu já vi minha mãe sofrer, porque uma amiga já sofreu, porque não, sabe? Carrega todo um histórico de dores e tá levando pro relacionamento. No começo é paixão, né? Tem todo aquele, né? Aquele tesão. Tudo são flores, eu quero são flores, né? Não, por que eu vou desagradar? Não vamos falar de dinheiro e tal. Então, hoje em dia, até os primeiros encontros, eu vou falar, eu e minha esposa, me encantou isso nela, depois eu vi que era um problema meu. A gente saiu. É sempre assim. A gente saiu e aí a gente pagou meio a meio. Ela forçou, né? Ela tem uma energia masculina bem forte. Aí eu ia falar, né, sobre isso. E ela forçou a pagar meio a meio. Beleza, a gente tá junto até hoje, deu certo. A gente se entendeu, a gente conversou um pouco mais sobre dinheiro. E é justamente isso. Tem que conversar sobre o dinheiro. Mas deixa eu te perguntar, será que ela queria realmente compartilhar contigo a conta ou ela queria que você dissesse assim, não, de forma alguma eu vou pagar? Não, eu falei demais que eu ia pagar. Eu tava pagando e ela foi lá, não, eu vou. Então foi pela energia dela. Eu não faço nem questão. Eu vou pagar o meu, não preciso. Eu não preciso de alguém. Não preciso de homem. Não preciso de homem. Deixou claro. E aí existe, aí na parte de terapia tem aquele livro famoso, As 5 Linguagens do Amor. Dentro do dinheiro, existe as 5 linguagens do dinheiro também. E você carrega, ali na tua infância, entre 5 e 12 anos, você escolhe inconscientemente como vai ser teu comportamento com o dinheiro. Tá definido. Se você vai ser um gastador, um descontrolado, um poupador, um financista ou um desligado. Isso tem solução. Mais ou menos. Mas tem, porque a partir do momento que você coloca luz sobre um problema que você tem, você consegue se adaptar e buscar soluções para conversar. Então, um trabalho que eu faço é trazer para consciência, né? Você diz. Entendo. E aí tu olha, quem sou eu? Vou dar um caso meu, né? Um clínico pessoal. Eu sou gastador, descontrolado. Esse sou eu, o Leandro. A minha esposa, ela é poupadora financista. Então, ela sente prazer quando poupa dinheiro. Sim. Mas é sentir prazer, assim, de ficar aliviada, de jogar endorfina pro cérebro e ela vê. É isso, ela sente prazer de poupar dinheiro. E eu de gastar. Né? Então é o melhor dos mundos. Só que se eu não consigo satisfazer minha esposa e ela não consegue me satisfazer quando o assunto é dinheiro, é um problema. Então quando a gente entra num modelo de casal 100%, em que os dois juntos vão cuidar das finanças, dentro do planejamento financeiro tem que ter o poupar e tem que ter o gastar. E os dois ficam satisfeitos. Entendo. É mais ou menos isso. A dor é conseguir conciliar justamente, se entender o outro e dizer, beleza, agora a gente tá junto. É isso aí. O Leandro, gente, ele é engenheiro químico, né? Sou engenheiro químico de formação. Trabalhou mais de 10 anos numa multinacional e largou tudo aí por amor e pelas finanças, gente. Por amor e pelas finanças. Hoje ele é educador financeiro e aí auxilia milhares de casais, né? E tu me falavas ali anteriormente, tu tens clientes com até mais de 800 mil reais em dívidas, né? Isso me aliviou, gente, sabe? Eu senti assim que
Tem Tá tudo solução, certo, né? tem solução. E não esqueça que dívida não é aquilo que você não está conseguindo honrar. Dívida é qualquer coisa que não está paga. Então, se você tem Nossa, um é além imóvel de que é tudo. seu e não está pago, ele é uma dívida. Uhum. E ele também não é um ativo, é um passivo porque não está nem locado. Então, você tem que começar a olhar para o dinheiro, só coloca um pouquinho de luz que você já consegue solucionar vários problemas que você quer esconder para debaixo do tapete. Entendo. E a questão financeira aí também atrapalha a vida de muitos casais, né? Na cama. Sim, Principalmente. muitas. E assim, agora até o Leandro falando, sabe que as pessoas estão fazendo bem menos sexo. O que é Cada uma vez pena. menos. Cada vez menos. E cada vez pessoas mais jovens têm problemas com a sexualidade. Eu achei, quando eu estudei, que eu atenderia mulheres de 40, casadas. Não, essas quase nunca chegam. Geralmente é um pessoal entre 20 e 30 anos. E os solteiros têm muita dificuldade de encontrar alguém para ter sexo. Porque hoje está tudo tão complicado. Eu acho que essa questão financeira que tu falou deixa as pessoas muito mais tensas, né? E a tensão, a ansiedade afeta diretamente a sexualidade. Mas é aquela questão também do correr atrás da máquina, na verdade, né? É correr atrás do dinheiro o tempo todo, porque não se vive mais hoje em dia, é muito pouco, Sim. né? Mais se trabalha do que se tem uma relação em casa, digamos, né? Um relacionamento. Exato. E se chega muito mais cansado hoje. E assim, como a gente tem o celular, a gente nunca deixa de trabalhar. Porque no meu caso, é um paciente que manda mensagem, meu marido é obstetra, então também recebe muita mensagem, a gente tá sempre meio que trabalhando, tá com as crianças. Então, se a gente não cuidar, eu acho que tem que cuidar da sexualidade e do dinheiro, a gente deixa morrer, a gente deixa se esvair, né? E antes, a Andréia falou uma coisa interessante, que tem a nossa bagagem familiar. Só que a gente não conhece a nossa bagagem familiar se a gente não parar para pensar sobre ela. E aí a gente acha que o outro tem uma bagagem que combina com a gente, porque na época do encantamento a gente não viu isso. E ele também não conhecia. Nem a nossa, nem a dele. Tem coisas que a gente deixa velado, que é para continuar com a paixão, né? E conseguir se casar. E quais são os relatos, assim, que você poderia trazer pra gente de problemas em relação ao sexo mesmo, né? O que afeta mais essa questão em família? Então, quando a gente junta, e nem precisa ser só isso, né? Mas a sexualidade e o dinheiro, muitos casais têm problemas financeiros, mas o que chega pra gente é a ejaculação precoce. Poucos procuram ajuda. E é interessante porque na minha clínica, eu sou terapeuta de casais também. Então, os homens vêm pela terapia de casal porque a esposa pediu. Hoje, muitos homens procuram. E quando chegam lá e eles encontram um espaço para falar sobre sexualidade, eles se sentem muito bem. E a coisa flui. E aí, às vezes, eu pergunto, mas tu nunca falou com um urologista sobre isso? Aí ele falou, não, o que ele vai pensar de mim? Essa questão aí que gente, eu não sei por que o homem tem tanta dificuldade de comunicação. Porque a gente não foi criado para isso. E a competição entre eles? Eu acho assim que isso dificulta muito, né, as composições familiares. Sim. Né? Isso vai passando para os filhos, que hoje têm dificuldade em questões relacionadas ao sexo, ao dinheiro e também a construção de uma família. Porque hoje em dia é raríssimo tu ver um casamento. Sim. Né? Eu fiquei 10, 15 então? anos, sim, numa festa de casamento, né? Então, assim, de que maneira a gente pode trazer, né, essas questões reais, assim, para a constituição familiar, Andréia? É difícil, Complexo, né? Mas eu sempre falo que a gente precisa ser adulto, né? Eu acho que casamento, sexo, dinheiro é coisa de gente grande, é coisa de adulto. Então, adulto, às vezes as pessoas chegam, porque não deu certo, porque o sexo não tá legal, porque o dinheiro não tá bom, o casamento não tá bom. Tá, mas o que você fez pra isso? Isso. Mas é que o outro não sei o quê. As pessoas têm preguiça, parece, de resolver problemas, né? Isso, então é muito mais fácil. Até quando eu casei, me falaram assim, nossa, mas você vai colocar o sobrenome do teu marido? Porque daí vocês vão se separar, você vai ter que tirar o sobrenome. Já pensa em separar, né? Então ninguém tá disposto a um relacionamento, disposto a criar essa família, disposto a isso. E crescer é difícil. Às vezes as pessoas falam... E crescer em conjunto também. Isso, é muito mais difícil difícil ainda. Então você tá ali e você tá com aquelas... Eu digo às vezes que tem feridas infantis que traz essas coisas nossas, que é depositar aquela carência no outro... E não consegue crescer, não consegue ser adulto e não consegue ter aquela responsabilidade. Então, o ser adulto é ter responsabilidade. Então, tudo isso é ser adulto. Na minha visão, é mais um ser adulto mesmo.
É questão de assumir as responsabilidades, de assumir o momento, né, em que está vivendo. E aí, eu acho que o tempo todo a gente volta naquela questão do passado. Mas de que forma a gente pode curar essas feridas, né? De que forma a gente consegue acessar esse passado para que a gente não repasse, né, essas questões para as futuras gerações. O Leandro até falou que a gente iluminar aquilo ali, né? Eu sempre falo, a gente precisa iluminar, e quando a gente ilumina, parece sujeira. Só que isso é uma coisa assim... né? Quando a gente acende uma luz, vai aparecer sujeira. E a gente limpando ela, então a gente sabe aonde limpar. Aqui no escuro a gente não sabe onde limpa. Então, quando a gente consegue visualizar essas coisas que precisam ter uma noção do que fazer, porque é muito fácil chegar assim, Dai, vai lá e investe teu dinheiro todo com o Leandro, que vai dar tudo certo. Poxa, amém. Também quero. Compartilha os lucros aqui mas com a aí gente. você vai ter a tua responsabilidade e vai ficar pra mim, porque eu mandei você fazer algo. E não é algo que você sabe o que você precisa se a minha fazer. personalidade já for mais de manipulação, de receber, de ser manipulada, eu vou Daí aceitar. você é a vítima. Sim. Eu vou aceitar isso. Mas aí você tá na posição de vítima. E a vítima precisa do herói e do vilão. Aí você não consegue resolver nada da tua vida. Você vai ficar no lado infantil. Não vai ser adulta. Porque adulta você vai ter que pensar, então eu vou fazer isso, então eu preciso fazer isso. Agora, se você ficar, então, Andréia, o que eu faço? Você vai ser uma criança que vai estar pedindo conselho pra alguém. Pra todo mundo. E se deu errado, é culpa minha. Tem muitos filhos. Fortíssimo. E tem muitos filhos que, inclusive, eles não conseguem ter uma vida própria, digamos assim, justamente porque o pai e a mãe estão a vida inteira ali doutrinando a caminhada deles. Segurando, né? Isso, e impede que eles tenham os próprios desejos, né, realizados, eu acho. E... Pode falar. Não, então, porque tem esse de iluminar, que ela falou, né? E é o que eu acredito, o primeiro ponto a gente tem que iluminar. E o segundo é a gente se autorresponsabilizar. E vai disso, né? Porque na terapia de casal e na terapia sexual, quando o casal vem junto, muitas vezes dá errado porque eles começam assim, se não fosse ele... porque ele não me entende, doutora. Daí, né, a primeira sessão a gente escuta... A segunda também. Aí na terceira a gente começa, olha, e se tu? O que tu fazes para contribuir com esse problema? O que em ti, se mudasse, poderia auxiliar vocês dois a terem uma vida melhor? E talvez até nas finanças fosse assim, né? Sim. Daí vem pra autorresponsabilidade. Eu? Não, mas eu te paguei. Uma vez uma paciente eu paguei pra te dar um jeito nele. Mas não pra te falar comigo, né? Consertar a pessoa, né? Não dizer que o problema era meu. Se fosse isso, eu já sabia. Mas cada um tem o seu 50%. Sim. Então, iluminar por autorresponsabilidade é algo que é o início de tudo, assim, né? Mas sabe que você falou isso agora de... ele teria que vir. Eu atendo muitos homens. É bem engraçado porque um dia a gente conversou como eu atendo homens. Porque na constelação é muito difícil ter homens, é uma coisa né? mais lúdica, né? A constelação. Só que são muitas mulheres que mandam os maridos pra mim. Assim. Vai. E eu adoro. Sim, eu é adoro. ótimo, né? Eu adoro porque eu chego e falo bem assim, você tinha trabalho pra fazer, um monte de compromisso, e você veio aqui porque tua mulher mandou? O que você tá fazendo aqui? Aí eles já entram na língua do Zimbábue, né? E aí a pessoa vê assim, poxa, por que minha mulher mandou e eu obedeci? Então, ali que a gente começa... E daí também... E quando um muda, o outro muda também, Sim, né? Sistema, né? É uma construção, Só que aí, por que às vezes o marido, ele se... faz o que a mulher manda? E por que a mulher não começa com ela manda o marido? É tão mais fácil, né? E aí, Leandro? Porque a mulher é sempre mais inteligente. Amor! Verdade, é verdade. Com medo de apanhar, a gente sozinho lá no cantinho. Sabe a resposta. O homem, eu vou contar assim, eu sempre fui, o meu lado criança com o dinheiro, prevaleceu a maioria da minha vida, né? E aí, quando a gente quer resolver em velocidade 2.0, né? Ou 3.0. Sim. Não, peraí. Amanhã, né? Aí, eu tenho muito cliente que me contrata e acha que em um mês, então, tenho 800 mil em dívida. Não, vamos fazer um planejamento. Quanto tempo tu criou essa dívida? Aqui em 40 anos, tá? Meu Deus. Então, Mas 60 olha só, a anos, gente né? consegue resolver em 2. Uau. Uau Parece pra Robin. gente que tá fora, pra ele é horrível. É Em 2 dois anos. Não, 2, né? não, mas e se eu pegar um financiamento, eu digo, não adianta, não vai adiantar. Então, é importante a gente olhar para isso. E eu, por exemplo, como homem, eu demorei demais. O meu primeiro treinamento em desenvolvimento
demorou 33 anos da minha vida. E minha esposa lá, tu tem que fazer, e faz isso, e faz. Quando eu fiz, por quê? Eu vou ter que lidar com os meus sentimentos, eu vou ter que lidar com os meus traumas, eu vou ter que lidar com a minha infância. Eu não quero, né? Aí quando eu fiz, meu Deus, todo mundo tem que fazer isso aqui. E aquela velha história, e que a Xanda, a esposa dele, fala muito nos stories que eu gravei, né? Adulto faz o que tem que ser feito. É isso aí. Adulto faz o que tem que ser feito, né? Então, Criança assim, faz o que vai quer. lá, pega a criança, lida com ela, lida com os traumas, lida com tudo e resolve, né? E eu A acho vida que do isso... outro parece mais fácil de arrumar resolver. do que a nossa própria, Sim. né? Uhum. E a gente acha que arrumando o outro a gente vai se arrumar, mas na verdade a gente precisa se arrumar para aí o outro se inspirar. Minha esposa, ela acordava às 5 da manhã, eu trabalhava, CLT, e aí acordava às 5 da manhã para ir no banheiro. E ela tava lá meditando. Aí eu acordava depois, ela tava lendo. E aí ela tava fazendo... Que inspiração, hein? Aí eu falei assim, tá, isso foi uma semana, foi 2, na terceira eu olhei e falei assim, essa mulher, em 1 ano, ela vai estar voando. Eu vou ser nada do lado dela. Entendeu? Sim. Aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa? Vamos começar a acordar às 5 da manhã, vamos começar a meditar, Vamos juntos, vamos começar né? a ler, porque senão, realmente, começa a criar... Ai, Eu gosto muito de 2 barcos no mar, né? Em vez de você ser 2 barcos, sejam um grande veleiro. Sim. Exato. O veleiro não afunda, o veleiro tem uma pessoa para cuidar da vela, um vai no motor, um vai dirigindo e É tal. um conjunto, Tem né? um momento O de conjunto sempre relaxar. anda melhor. Aham. Anda melhor. E 2 num só. Se eu começo a deixar as minhas coisas, deixando ela somente com as dela, óbvio, tem que ter a individualidade. Se eu cuidar do meu dinheiro e ela cuidar do dela, são 2 barcos. Né? E aí não tem uma rota definida. Não tem um objetivo, Não tem né? objetivo. Aí daqui a pouco eu tô indo por um lado, ela tá indo pro outro, e a gente só vai dizer assim, ó, tchau. E aí, puf. Ó, Leandro, então tu acredita que seja importante o limite nisso? Tipo, quando tu falou de treinamento, antes tu estava falando de tu lidar com o dinheiro de uma forma como criança, né? Aham. Será que pra gente administrar o dinheiro e essa questão de ir juntos no mesmo barco, precisaria de um limite, assim? Cada um saber o seu espaço e não ir embora sem olhar pro outro? Com certeza. Os 2 juntos, vamos pensar o seguinte, né? Obviamente, dentro de um planejamento familiar, a mulher, aí 99% das vezes, né, gasta mais do que o homem. Ah, não. Óbvio. né? Óbvio isso. Só que qual que é a grande dor que às vezes eu lido? É o homem dizer, se ela gasta 500 por mês, 600 por mês, Eu também posso. eu também quero esses 600 para mim. Aí eu digo, a criancinha tá aparecendo, né? O problema é que Legal. 30% uma lingerie custa Meu quanto Deus! mais, né? Do que uma cueca. De um Quem vai cabelo! De um cabelo, homem! Quem vai comprar É o cueca, cabelo, né? Só Então, no assim, cabelo. é comprovado, né, Leandro, É. que a mulher, para se criar, por exemplo, uma filha mulher, é 30% mais o investimento do que um filho homem. Então, assim, vamos lá, né? O investimento vai ser a vida inteira E aí, maior. agora vamos trazer a constelação. Olha que interessante. Eu sou filho homem, Aham. mas eu como filho homem fui criado para ser um bom marido por uma mãe solteira, né, divorciada. E aí existe um grande problema. Por quê? Porque eu fui criado para ser um marido perfeito, né? E aí é onde mora o problema do dinheiro de união. Comunhão. de comunhão lá dentro depois. Porque eu fui muito mimado, muito protegido. E aí vem uma mulher guerreira, né? Porque também foi criado pela mãe de que tu tem que ser guerreiro, tu não Tem pode que depender trabalhar. do homem, tem que Não pode trabalhar. aceitar. Sim. E aí depois que passa aquela primeira fase, opa, peraí, os conflitos começaram a ser gerados. E agora como a gente faz? E aí num lapso divino, na minha casa, foi o seguinte, cara, vocês têm que ser 100%. Eu falei, a gente é 100% a partir de agora. E aquilo foi tão poderoso que ela aceitou. E aí começou todo um trabalho, desenvolver um método para casais e a construção, isso tudo foi Juntos e ricos. juntos e ricos. É Exato, isso aí. bacana, né? E no sexo, como é que funciona isso? Porque a gente entra até naquela preparação, né? A mulher sempre se prepara para aquele momento, Sim. parece, né? Algumas, outras não, claro. Mas Mas tá o sempre homem, preparado. gente, o homem nasceu preparado para isso, mas como é que funciona? Sim, é verdade. A mulher, a gente sempre, isso vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a mulher é como um micro-ondas, quer dizer, o homem é um micro-ondas na hora de se esquentar Aham. para o sexo, ele em 1 minuto tá pronto. E a mulher começa o sexo de manhã, no café da manhã. Porque se o o café fogão da a lenha, manhã né? for torto, assim, já não dá certo.
E aí tem uma questão interessante dessa de se preparar, porque a mulher, às vezes, pra ela se gostar, que é muito mais pela gente, ainda que a gente fala que é pelo outro, a gente arruma o cabelo, faz unha. Não dá pra fazer sexo com a unha feia, né? Faz certo. E aí a gente compra uma lingerie. Mas se a gente contar pra eles quanto a gente gasta nesse processo, aí brocha só pelo tanto que você não dá conta, né? Mas existe sim. Tipo, o homem, ele é instintivamente mais fácil de se excitar, ainda que quando ele não consegue, não tem jeito. A mulher, ela consegue entrar na excitação sem desejo, então ela começa o jogo sexual porque ela tá com vontade de ter um carinho com aquele parceiro, porque ela tá grata por alguma coisa e gostaria de ter uma relação por amor, assim. E no meio da excitação a gente consegue o desejo. Então, se a gente começar a investir em fantasia, a estar conectada com aquele momento, com o toque do parceiro, a gente consegue entrar. E eles não. Eles são mais fáceis para começar na excitação, mas se não tiver desejo, não vai para frente, porque realmente precisa da ereção, né, e da potência, então... E posso, então, entrar... Quando o assunto é dinheiro, por exemplo, que eu estudei foi que o homem é muito a questão do provedor. Sim. E aí ele perde o emprego, e aí ele não tem mais... O dinheiro não tá entrando, e aí ele sente que tá... gerando impotente, né? Não, e aparece, né? Essa impotência aparece no físico mesmo, né? Então... E se formos falar em relação a sexo e constituição familiar, hoje em dia, né? Tá cada vez mais difícil constituir uma família. Até uma das perguntas que eu joguei lá nos meus stories, né? A caixinha de texto para fazer perguntas. Uma das pessoas me disse assim, ó, por que é tão difícil, depois de uma separação, após aos 40 anos, você ter uma nova família? Você constituir uma nova família. Por que, André? Isso tem uma explicação? Será que é em relação aos traumas vividos anteriormente, no outro relacionamento? Será que realmente as pessoas já não estão mais querendo um relacionamento sério para a vida delas hoje em dia? O que você me diz? Depois de um relacionamento, o outro é o segundo relacionamento. Ele não vai... Já não é mais prioridade. Não é mais prioridade. Ele não vai ser mais aquele amor, aquela fantasia. Não vai mais ser isso. Porque é muito mais fácil dar um chute na bunda do segundo do que do primeiro. Porque do primeiro tinha aquela fantasia que ia dar certo, tinha aquelas ideais. Então, o segundo, até às vezes, é mais fácil, porque você vai chegar assim, ó, eu quero dessa forma e dessa forma. Então, já não passa a primeira fase. Porque não tem mais aquela paixão, aquela coisa toda que tinha no começo, né? O encantamento. Porque já são pessoas mais vividas, com mais traumas, e não vão querer mais se entregar. Naquele sonho. Então vai ter que ser muito perfeitinho, muito redondinho. Tem um checklist é um checklist, é como se o sonho tivesse se acabado ali, já no não chega a se acabar, né? Não chega a se acabar. E muitas pessoas têm os traumas. Até tem uma pessoa que eu acho muito legal, que eu falo que ela tá vivendo um conto de fadas agora. Que ela teve um ex-marido, que teve um relacionamento bem ruim, teve uma filha, foi mãe solteira completamente. E ela fez um tratamento, ela fez uma constelação e ela conseguiu perceber o que estava de errado. E agora ela descobriu um homem, realmente era um príncipe encantado, porque ela não conseguia ver antes. Porque ela estava com as vendas, ela só achava a mesma padrão que ela tinha antes. Então ela só encontrava aquele padrão de pessoas. E agora ela encontrou uma pessoa que está junto. É um cara que quer pagar a conta, ela não quer. Aí eu falei bem assim, não, ele precisa pagar a tua conta também. E você tem que deixar ser mulher. Você desce desse pedestal. E aí eu vou me colocar nesse lugar agora. Porque eu sou mãe solo, né? Então eu sustento a casa inteira, né? A minha casa, os 2 filhos, tudo mais. Claro que tem as pensões ali. Mas é uma coisa assim que eu faço o papel de homem e de mulher o tempo inteiro. E se chegar agora um príncipe encantado pra você, você não vai falar assim, e agora? Será que realmente é verdade? Tem alguma coisa errada ali, não é possível. A pessoa não é assim. Entendeu? Então, assim, ó, é complicado quando a gente desenvolve mais essa energia masculina, né? Que é o que a gente tá explanando aqui agora. E de que maneira reverter isso, né? Tem como? Que tipo de acesso tem que fazer? Terapia. Como é que funciona isso? Quantos anos de terapia? Não. Daí é esse negócio que a gente falou. É iluminar pra saber onde você precisa melhorar. Mas nesse momento, você está sozinha. Você precisa dessa energia masculina e feminina. Você não pode se abaixar. E daí entra aquela questão assim, ó. Você não pode. Você precisa da não masculina e da talvez feminina. Não seria a palavra. E é realmente isso. Eu preciso da feminina e da masculina pra dar conta. Dar conta do dia a dia, dar conta dos filhos, dar conta de tudo. Será que eu vou conseguir abrir espaço para entrar a energia masculina e eu deixar a minha, né, mais feminina aflorar? Então, acho que é nesse sentido, assim, sabe? Que
Espaço tem. É difícil. Vou te contar um negócio. Dai, sabe que tem uma coisa interessante nisso? As mulheres hoje estão com uma energia masculina mais forte, Isso, pelo cada mercado de vez trabalho e mais, tal. cada vez mais. E energia masculina é o quê? É competição, é ereção, é força, né? E a energia feminina é entrega, é receber, é esperar, porque a gente espera 9 meses por um filho, a gente espera que ele saia da febre, que nem aconteceu comigo hoje. Então, a mulher espera, ela acolhe. No sexo, quando uma mulher tem, e eu não tô falando que isso acontece contigo, isso é uma tendência. Quando a mulher tá com a energia masculina mais em alta, ela tem mais contração muscular. Então, pode ter dor na relação, dificuldade de se integrar para fantasia, dificuldade em ter orgasmo. Então, vai. Quando chega quase lá, para e não consegue, porque ela tá no controle. Entendo. E quanto mais controle, pior é. Quanto mais limite no sexo, ai, não gosto que toque aqui, ai, não sei se eu quero lá, ai, será que tá aparecendo celulite? Pior fica, porque tu tem que te entregar mesmo, sabe? Exato. Então, isso também é algo que tá sendo trocado. E o homem, às vezes, eu vejo, agora estou atendendo um casal onde ela tem uma energia masculina muito forte, ela é diretora de uma empresa e ele está ajudando ela. E ele faz papel de assistente, digamos. Ele é o assistente, E aí ele é todo... Se ela falar assim, ai, não quero que tu faça sexo oral dessa maneira. Ai, eu queria que tu me pegasse, não assim tão forte. Ele já não consegue mais, daí ele tem um problema de ereção, acaba travando e daí não se entrega e daí não vai mais. Aí ele vai precisar tipo de 1 semana até que ele faça algo. Pra gente, na sexualidade, a autoeficácia é importante. Então, eu entender que eu vou começar e dar conta daquilo, não necessariamente o meu desempenho sexual, mas eu estar confortável em entrar na relação. E aí, esse homem precisa assim, de 1 semana para conseguir de novo se colocar num lugar de potente e começar de novo a relação. Entendo. E ela controla, e ela quer fantasia e tal, sabe? Mas desorganiza ele, sabe? Né? Então, que é uma pena, questão né? assim que... Tá, que pena, você falou agora, né? Mas negativo é positivo. Não, que pena, porque num casal, até agora não era assim. E aí se desorganizou, sabe? E é um casal, esse sim, é um casal mais velho, né? Que tinha experiência, já tiveram filhos, tudo. Então, que pena no sentido de que quando a gente encontra, a gente espera do homem um papel, mas a gente está exercendo... sintonia, na verdade, né? O papel deles, daí desorganiza as coisas, isso pode levar até mesmo a separação, né? Sim. É uma dança, né? É uma dança. Quem conduz é o homem, né? Lá ela tá dançando funk e ele valsa, tá difícil. Ela tá no funk, e ele na valsa. E aí a gente vai entrar naquela questão, quando é o momento certo de começar a falar em família sobre sexo? Desde criança. Qual idade? Não, é porque assim, a sexualidade, ela vai começar a partir do momento que eu toco meu filho. A forma como eu toco o corpo dele, a forma como eu ensino para ele se ele pode ser tocado por outros amigos na escola, quando ele vai no banheiro, como é que alguém tem que ajudar ele na escola, a forma como eu toco meu marido dentro de casa, né? Então, isso tudo já é influência. Então, a educação sexual começa desde que o neném nasce, praticamente. Que legal, né? Porque a gente acha que é só os órgãos, né? Igual o filme lá de Schwarzenegger, o menino tem pênis, as meninas têm vagina. E isso é aqui pode tocar, educação aqui não sexual, pode, mas na real é justamente isso. Como que os pais se beijam, como eles se comportam, como que eles estão um do lado do outro. Isso tudo tem a ver com a sexualidade. Tem. Eu fiz um vídeo, né, essa semana sobre isso, porque eu encontro muitas pessoas que escutam o pai e a mãe tendo relação sexual, ou que viram. E, gente, isso causa um trauma na pessoa que é gigante, assim, porque eles acham o sexo como uma coisa suja, agressiva, como se tivesse... tem pessoas que desenvolvem doenças, e daí quando ela vai ter a relação sexual, ela desenvolve candidíase, as mulheres, o homem também tem problema de ereção. Então tem muito isso. Então esse problema sexual que dos pais, como os pais se comportam na frente dos filhos também, né? Sim. Isso é algo da sexualidade que não pode ser confundida também desde bebezinho, né? Sim. Gente, antes da gente entrar mais a fundo nessa questão familiar aí, que eu acho que vai ser muito interessante, eu quero dizer que esse programa aqui é um oferecimento de hotel e restaurante Rauns, aquele local que tem excelência em gastronomia e hotelaria, Pasquale e Pofo Advogados Associados, Espaço Delas Hair, porque lá você merece sentir-se bem, e também temos aí MP Escavações conosco, lá do Rio Grande do Sul, de São Vicente do Sul, e quem vem aí é o Leandro, para te trazer um recadinho bem importante.
Sempre prezando pela qualidade dos serviços prestados e a satisfação do cliente, a MP Escavações há mais de 20 anos oferece para São Vicente do Sul e região uma ampla gama de soluções no segmento de terraplanagem. Uma equipe de profissionais altamente qualificados garante a entrega de um trabalho sério e competente na realização de serviços com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator e esteira, caminhão caçamba, construção de barragens, açudes e condutos para irrigação, limpeza de campo e lavouras, fornecimento de terra para aterros, areia, brita e terraplanagem em geral. Venha ser mais um parceiro da MP Escavações, uma empresa que se destaca pela seriedade e profissionalismo na execução de serviços de terraplanagem, com o melhor custo-benefício da região. MP Escavações, em São Vicente do Sul. Fale com Leandro Machado pelo fone 99611-6365 ou e-mail leandro.escava.terra@gmail.com. Seguindo aqui então, galera, vamos entrar nessa questão de família, né? Eu acho que aqui desde o início, de quando a gente começou o programa falando sobre crenças e tudo mais, a gente volta também para a questão da comunicação, né? Perguntei sobre como comunicar, né, sobre o sexo, e aí ela falou sobre os gestos e tudo mais, a Ana, né? E a questão da comunicação, por exemplo, assim, o filho, né? Ele presenciou isso. De que forma comunicar para ele, caso os pais percebam, né? De que forma explicar, caso eles vivenciem, né, essa cena, digamos. Geralmente os filhos não falam. Eles não falam. Eu considero que ele é semelhante a um abuso. Geralmente as crianças, elas ficam com vergonha, com medo e não querem falar sobre aquilo que elas viram ou que elas presenciaram. Então elas ficam quietas. Tanto que teve uma pessoa que constelou na semana passada. Ela ficou com vergonha da mãe, mesmo sabendo que aquilo ali era o causa dos traumas dela. Ela ficou com vergonha da mãe de dizer pra mãe que ela vivenciou isso quando ela era criança. Mesmo depois de adulta. Isso. Então, às vezes, se aconteceu, tem que explicar e tal, mas é uma coisa bem difícil. E muitas vezes o trauma vai ficar. Então é todo cuidado, né? Mas aí tu é adulto, tu vai lá falar com a tua mãe sobre isso? Não, ou tu, você vai se cura? Não, você se cura. No espelho? Não, a mãe não tem mais terapia? nada a ver. A mãe até os 16, Só pra deixar 18, claro, depois já vai. E tudo mais. Legal, não. legal. Porque assim, ó, até 16 anos ali é pai e mãe, o resto já é teu. Agora a criança ferida é tua. Você é o pai e a mãe da tua criança ferida e você vai cuidar dela agora. E aí a gente volta na questão do assumir as responsabilidades naquele momento em que você está vivendo, né? Se você hoje é adulto, você assume ali as suas responsabilidades, Sabe, as dores. Porque pior do que viver, e eu atendi agora há pouco um caso desse tipo, que um adolescente viu, né? Uhum. Então, pior do que vivenciar os pais tendo uma relação, ou ali no caso nem era com o pai, é a mãe falar que ela não viu. É invalidar pior ainda, né? Invalidar o criança. sentimento, a né? verdade dela, É, né? então assim, pode acontecer, né? Tipo, esse brinquedo, né? Ele era da Ingrid Guimarães, naquele filme, então ele é todo fofinho. Ele geralmente tem um vibrador aqui dentro, e se a gente não cuidar, uma criança pode pegar. Como pode pegar um dadinho, como pode pegar, hoje em dia tem aqueles bonequinhos que são vibradores, coisa mais fofa. Então, pegou, não sabe o que fazer, ou pegou uma cena, senta e explica. E não precisa entrar em detalhes. Mas assim, sim, você viu, você não vai entender o que está acontecendo agora, tá tudo bem com o papai e com a mamãe, ou tipo, isso aqui é um brinquedo de adulto, você não conhece, dá pra mamãe, a gente vai guardar, vamos pegar um seu? Mas não invalidar. E tipo, é uma adolescente. Sim, filha, aconteceu, eu peço desculpa pra ti, porque eu não te respeitei enquanto minha filha, eu não sabia que tu estaria aqui agora, né? Mas dizer assim, não, tu não viu, tá louca. Ó, vai fazer tuas coisas, vai. Sabe? Isso traumatiza muito mais do que a cena em si. É a comunicação sempre, né? Sempre é A o comunicação e a autorresponsabilidade. Eu errei. A minha filha não tinha nada de errado. Sempre que uma criança vê um abuso, sempre que
que ela sofre um abuso, ela não tinha nada de errado com ela, né? Porque toda criança que sofre um abuso sexual, ela acha que ela é culpada. Sempre. Sempre. Ela sempre acha Isso é que muito culpada. triste, né? Ela sempre acha que é culpada e isso é um dos principais motivos que ela não fala pra ninguém, né? É, Ela continua sendo abusada E por deixa eu muito perguntar, tempo e se ela ela não vivencia fala. isso com os pais, né? De presenciar. Ela em algum momento, ela pode chegar a ser abusada e achar que aquilo é normal justamente por essa presença? Isso não. Não. Isso também não. Isso eu Não tem não, relação. nunca, das minhas experiências, eu nunca vi nenhum caso parecido com esse. só se, no caso, assim, né? Por exemplo, às vezes tem uma mãe que ela é separada e ela tem relação com vários homens na frente dos filhos. Imagina. Isso acontece bastante. Não é possível. Então, a gente normaliza que sexo é algo sujo, que dá para entregar para qualquer pessoa. Aí existe uma normalização. Então, se ela sofreu um abuso, é porque era assim mesmo. Como uma família violenta. Eu arrumo um marido que me bate. Ah, mas Tem aquilo como acontece, né? Homem é desse vai pegar jeito. do mesmo formato, Aí, né? Vai dessa repetindo forma, esse sim. padrão. Mas um caso em específico, não. Daí ele não... A questão das finanças. Eu Quando é o tava- momento... Eu tava lembrando disso aqui, eu tava olhando, existe um abuso financeiro infantil. Também? Lógico, assim, não é tão pesado, mas tu carrega pro resto da tua vida. Faz um exercício, começa a lembrar lá na tua infância, como teus pais, as pessoas próximas de ti falavam sobre dinheiro, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todos os males. Quem é rico não é honesto, Não é honesto. aquelas Não. coisas assim, Teve né? um último caso, um cliente me falou Dinheiro assim, não é fácil. dinheiro não é fácil, não É. nasce em árvore. Não dá em né? árvore. Não dá em árvore. Não dá em árvore, né? Você acha que eu limpo a bunda com dinheiro? Teve um último caso, agora um cliente falou assim, se tu tem muito dinheiro é porque tu fez um contrato com o capeta. Ah, Imagina, tem isso, é gente. verdade. Quem é que em sã consciência, um adulto, depois, né, vai querer ter dinheiro? Eu Vai fazer não. o contrato. Olha só como a gente é... E aquilo fica muito no subconsciente. Eu- A pessoa fala isso, acha que não sente, mas tá ali. Já tá virou interiorizado, parte já dela. é. Já virou parte Olha dela. qual que é o grande sonho de todo mundo, né? É ser muito pobre e ficar rico. É pobre e ficar rico. O que é isso? É a novela. A novela, o que ela faz? O pobre é bom e ele vai ficar rico no final. Quem que é o ruim? O vilão é o rico. É o rico, sim. E ele fica onde? Ele vai Porque o preso rico e tem Ele vai mais ficar poder, pobre. né? ele E é aí a snob, gente a volta na família questão é do ruim, poder. né? Tu vê a família ruim, destruída, um casamento horrível. Tudo que é ruim tá onde? Lá na pessoa que tem muito dinheiro. E tudo que é bom, felicidade, alegria, tá lá na pessoa que tem pouco dinheiro. E tá lá, no teu inconsciente, sendo desenvolvido. Mas aí eu acho que entra a questão cultural, né? É possível ser simples sendo rico. E aí que eu acho que entra a questão da felicidade, né? Que as coisas simples são as que nos proporcionam os momentos mais simples com os filhos e tudo mais. Mas também um momento de luxo com os teus filhos vai te proporcionar felicidade. Uma coisa não anula a outra. Quem é que Né? mulher não quer tá lá na Champs-Élysées, em Paris, comprando uma bolsa do Bolsa Louis não. Vuitton? Hã? Pra mim Quem não faz não diferença, quer? mas se eu quiser, se puder me dar, agora eu tô querendo. Não custa O tanto. dinheiro nunca é o problema. O dinheiro Não. é só um Eu pedaço acho que é de a questão papel. da cultura, da crença, né? Aquilo que a gente... Dinheiro volta é naquela maravilhoso. Aí tem gente, não, mas aqui eu não quero ser muito rico, não quero... Por quê? Por que tu não quer? E desde quando falar com os filhos sobre isso? Sobre finanças, sobre... Porque eu sempre fui pobre. eu adorava brincar de banco quando era pequena, mas eu não tinha o banco imobiliário, eu não tinha cédulas, não tinha nada. Era... Sabe como é que eu fazia? Eu fazia com um pedaço de papel de caderno. Ótimo. Fazia cédulas com papel, né? Então, assim, eu acho que isso também vai na construção do consciente da criança, né? Por que não começar assim? Se é assim que E você desde pode... cedo. Se é assim que você pode começar assim. Agora né? tu imagina o seguinte, tu pega uma criança, vamos lá, até os 13 é um pouco mais lúdico, tá? 12 é mais lúdico. Tu ainda vai incentivando, mas tu vai muito tocando e meio que mostrando como fazer. Uhum. Depois, você deixa ela fazer, a criança fazer. Então, ó, tu já viu como é o planejamento e tal, a partir de agora você tem o teu dinheiro. Tu não vai fazer ela pagar a escola, luz, etc. Mas o dinheiro é teu. O que acontece? Eu fui lá, me empolguei e gastei em 2 dias. Você tem o resto dos 28 dias que você vai aprender. Mas tu entende que é um problema de R$100, 200? E não vai virar um adulto com um problema de 800 mil. Ah, sim.
Por quê? Porque 200 tu consegue, se precisar. Não, e ele já sentiu ali, né? Que aquele Exato. é aquele que, E tu que não é a vai, falta, digamos, e tu né? não vai deixar um cartão de crédito para uma criança dessa, né? Hoje eu tenho, dentro da minha mentoria, eu tenho 2 alunos, um de 19 e uma aluna de 20, que entrou quando ela tinha 19. Eles vão voar. Que legal. Eles vão voar. Eu falei, meu Deus do céu, assim, ó, eu digo, eu tô arrepiado, vocês estão entrando aqui, porque vocês vão ter uma construção absurda. Totalmente diferente. Equilibrado. Vocês já estão poupando, vocês já vão investir. Então, aquilo é legal. Depois dos 16, eles optaram por eles investirem em educação financeira. Inclusive, às vezes, empresto cartão de crédito pro pai e pra mãe. E eu falo assim... Eu falei assim... Aí, não faz! Não, eu falei assim, tu pode fazer, mas de quem é a responsabilidade? É tua. Tu tem reserva de emergência se teu pai e tua mãe não pagar o cartão? Eu tenho, eu não tenho, né? O que tu não pode é gerar depois um conflito. Se tu aceitou isso pra tua vida, pode ser porque assim, pode acontecer de precisar de verdade, né? A gente tá com algum problema, sofreu pandemia, a gente sabe que não foi simples. Agora pode ser só um pai ou uma mãe descontrolado e gastador. Que não entende que o meu padrão de vida é esse aqui, ó. Mas eu quero uma maleta, eu gasto uma maleta dessa de dinheiro. E esse é o problema. Tu não se enxergar como um padrão de vida, querer comer picanha, mas tu tem que comer um franguinho, né? Se enxerga. O problema é esse, não é o pobre, né? Mas as coisas estão fáceis. Eu posso ter um cartão e eu passo em 10 vezes, né? Só que manter isso. 70% das pessoas que ganham prêmios milionários perdem tudo e entram em falência. Ficam mais pobres do que antes. Por quê? Porque gastam o dinheiro, não faz o dinheiro trabalhar para elas. A educação do quê? Do gastar, de ter, agora sou rico, então vou comprar carro, casa e vou querer esfregar na cara dos outros, né? Então, assim, tu vê quando a gente tem um relacionamento incrível, a gente não fica esfregando na cara dos outros, né? Então, quando a gente tem muito dinheiro, por que a gente faz isso? É uma dor que não foi curada. Né? Então, olhar para isso, entender, ok, eu tenho R$1 milhão, eu posso gastar ele? Eu posso ter um carro de 300 mil? Não, eu não posso. Por quê? Porque eu não entra 30, 40 mil na minha conta todo mês. Então, que carro eu posso ter? Um carro de 30? Que tu vai conseguir manter? Sim. Se não, o que vai fazer? Teu dinheiro vai, evaporar. Isso é bem comum, tá? Já ouvi várias pessoas dizendo, eu ganho R$10 mil e eu não sei aonde que vai o meu dinheiro. Eu ganho R$15 mil e eu não vejo a cor do dinheiro. Sim. E aí, o que falta? Planejamento. Falta planejamento, falta consciência, né? Falta o adulto, porque a criança tá querendo... Eu vou contar uma história legal, né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fui no mercado e eu tinha dinheiro. E aí eu olhei, tinha uma crepeira, sabe? Crepe suíço. Sim, fazer crepes. Eu falei assim, eu quero ter eu sempre quis ter, porque a criança, né? Tá lá até hoje. Isso é uma coisa, um objeto que eu guardo para me lembrar da criança interior minha lá, né? Do gastador. Eu posso ter, eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu tenho um cartão de crédito, eu posso fazer em vez, eu posso fazer um financiamento, né? E o que é isso? É só uma criança querendo os brinquedos que a mãe e o pai não deram. E olha que você disse que você era mimado. Tu imagina aquelas crianças que já vêm da escassez, né? Que não tiveram mesmo condições de comprar, que queriam muitos brinquedos né? E não... Estão lá, estão comprando avião, helicóptero, levando os amigos para lá e para cá. É isso aí, né? Que existe um nível em que o dinheiro ele vai te auxiliar dentro da tua felicidade. E é importante colocar, existe um limite. Quando que o dinheiro pode ser o conflito numa família? Muitas vezes, né? Principalmente quando você não sabe estabelecer limites, né? Então assim, nós temos, qual é o nosso padrão? É esse aqui. E aí o que naturalmente acontece quando entra mais dinheiro? Eu sigo o mesmo padrão de vida, só que em vez de eu tomar Kaiser, eu vou tomar Heineken. Em vez de eu tomar um vinho de R$20, eu vou começar a tomar o DV Catena, né? E aí eu começo a postar isso também, né? Porque pros outros verem que eu tô tomando DV Catena. Tem que manter o nível. E aí eu vou trocar de carro. Então eu não vou mais andar de Fiesta, eu vou andar de algum carro importado, de preferência que dê bastante manutenção. Esse é o comportamento hábito de pobre. E isso vai gerar conflitos gigantescos dentro de casa. A partir do momento que não vai entrar o recurso financeiro e tu criou um padrão de vida elevado, ferrou. E aí a gente tem outra estatística que é assustadora. 1% da população vai se aposentar sem depender de outras pessoas. 1%. 1%. É muito pouco, né? Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ter uma visão de satisfação a longo prazo, né? E aí a gente vê vários idosos
tristes porque lá atrás não fizeram o que, né? Viajar é bom, mas tu pode planejar isso. Tu pode se organizar para fazer isso. Tu não precisa fazer e viajar e aí quando tu volta tu começa a pagar. Não, tu pode ficar 10 meses se pagando e lá no final tu faz a viagem e tá paga. E aí vem a mente da escassez aqui, pensa assim, se eu morrer amanhã e não viajei. E não morreu, e aí? Vai ter que pagar junto, né? Aí vem assim, trabalha pra pagar. Assim com o cartão, né, mulher? Tem seguro de vida, né? Se tu tem seguro de vida, ok, faz até um pouco de ciência isso, porque tu deixou algo pros teus filhos. Se não, não. Normalmente, amanhã tu vai estar vivo. É estatisticamente comprovado. E aí eu acho que também nós podemos entrar em outra questão, né? De tu ter uma mente positiva, muito mais positiva do que negativa, né? Que eu trouxe se eu morrer amanhã. Mas e se eu tiver muitos anos de vida, eu quero planejar muitas viagens. E eu acho que isso tem muito a ver com o dinheiro, muito a ver com o sexo e com a constituição familiar também, né? Sim. E eu sou uma pessoa que acredita muito em energias, né? E aí eu quero saber de vocês aqui, assim, ó, a energia do dinheiro, a energia do sexo e a energia da constituição como um todo, né, familiar. Isso representa muito pra vocês aqui ou não? Gostaria de saber de cada um, assim. Vou deixar as meninas começarem. Começa então. Representa muito, porque eu acredito que a energia do sexo é algo que traz criatividade, a gente se sente melhor. E aí, só fazendo um gancho, tu falou antes sobre o dinheiro saudável, ser saudável, né? Então, eu acho que o sexo saudável, e aí, não vamos tirar os transtornos, mas assim, é bom o sexo, a energia é positiva quando ele tem uma boa função. Então, para que eu faço sexo? Se eu fizer sexo porque eu dependo do meu marido financeiramente, daí se eu não fizer, eu não vou ter o dinheiro, ou eu faço para agradar ele, eu faço para não ser rejeitada, não vai ser positivo, não vai ser saudável. Agora, se eu faço porque é legal, porque eu gosto de sentir ele, eu gosto de ter ele perto de mim, é muito bom. O dinheiro é a mesma coisa, como ele falou, né? É bom ter luxo, é bom sentir que a gente pode. E também é bom ter parceria e dizer, olha, a gente tem que apertar o cinto, vamos todo mundo junto nesse mesmo barco, tá difícil. Então, sim, também é uma energia muito positiva. E a família, meu Deus, assim, que é o meu valor principal, foi por isso que eu fui ser terapeuta de casal, que eu acho que é um valor que a gente tem que brigar muito, né? Antes tu falou, por que as mulheres têm mais dificuldade no segundo casamento? Porque antes era só conquistar a gente. Hoje tem que conquistar os pequenininhos também. Oxe. Não é assim. Tipo, se conquistar eles, já me conquista mais do que se conquistar a mim e não conquistar eles, né? Então, meu Deus, a família é primordial, é o nosso mundo todo, né? Então, só positivo. Eu sempre considero o dinheiro, sexo, família, que são energias, são neutras, que a gente transforma elas em positivas quando a gente pode. Se tem algo errado, tudo fica negativo. Não existe casamento sem sexo, não existe família sem dinheiro e não existe família feliz se a gente está frustrado. Não tem como. Tem até um estudo que fala que as pessoas, elas rendem muito melhor quando elas estão felizes. Tanto que os donos de empresas que trabalham com pessoas que ganham comissão, eles estão transformando em não ter mais comissão. Porque a pessoa ficava trabalhando na escassez. Então, ela não rendia. Agora, se ele ganhar um salário fixo, que ele vai ter aquele dinheiro todo mês, ele trabalha muito mais feliz, porque ele já tem aquele dinheiro que ele sabe que vai ter. Então, às vezes, a gente... eu vou viver pro dinheiro, eu vou viver pra família, eu vou viver pro sexo. Meu, isso você está vivendo para uma energia que é para ser uma energia neutra, que é para ser uma energia feliz. Se a gente estar vivendo só para ela, a gente não vê futuro. E a nossa vida, ela é o futuro, ela é leve, ela é tranquila. Se a gente vive tudo bem, eu acredito que é uma energia que tudo vai fluir bem também. Sim. E você acredita que adoecendo um dos pontos, se adoece o todo? Todos adoecem. Que são energias complementares, né? Sim, não tem como trabalhar bem, ganhar dinheiro se tem um filho doente. Né? Não tem como fazer sexo com dívida, né? Isso, exatamente. Então, uma coisa liga a outra e são coisas neutras. Mas aí também tem aquela questão do suprir a falta. A hipercompensação. Tem gente que já não constitui uma família por causa disso, porque tem muitos problemas financeiros, inúmeros problemas em outros sentidos, e tá lá o homem, é o pegador da vez, né? Pega 300 mulheres para suprir aquela necessidade, talvez financeira. Tô errada ou não? Ou em casa mesmo, né? Ele é o hipersexual, tipo, ele tem desejo o tempo inteiro, mas nunca tá bom, nunca supre. Porque não é desejo, é tensão, não é tesão. Isso. Aí faz. Precisa descarregar em algum lugar aquela tensão, né? Exatamente. Vai fazer exercício, né? Vai dar mais trabalho, né? Vai pro jiu-jitsu, você vê. É legal, faz bem, né? E sobre as energias, tudo é
a gente se conecta com tudo. A gente consegue se conectar com a energia do dinheiro. Mas as nossas crenças bloqueiam, né? A gente consegue se conectar... Estamos nos conectando. A gente consegue se conectar com uma família, né? E aí quando a gente começa a trabalhar com as constelações, que é legal, a gente consegue alinhar isso também. Deixa as energias fluindo de forma livre, né? Eu ainda nunca tive a experiência de ir numa terapia com uma sexóloga. Sim. Já fui com terapia de casais e é muito importante, porque tu alinha a energia do casal. Porque parece que o casal... E aí tem uma coisa que a mulher tem e o homem não tem. Eu tô tomando cuidado aqui, né? Que elas acham que a gente tem uma bola de cristal, né? Vocês isso é acham verdade. que... Tipo, a minha cara não falou pra ti? Tua cara não falou. Não te olhei. Com a boca fechada, né? Aí é muito do que a minha mãe, né? Minha mãe olhava e eu sabia o que tinha que fazer. Mas era minha mãe, não minha esposa, né? Sim. Poxa, não tá vendo? Então, falta a comunicação e esses alinhamentos são importantes. E sobre o dinheiro, que é a parte que eu estudo, o que te bloqueia de ter muito dinheiro, porque tudo tá aqui, ó, tá o tempo todo girando. Existe isso vai gerar um corte legal, ó. Existe a teoria do carro vermelho, né? Quantos carros vermelhos você viu vindo pra cá? Não prestei atenção. Não prestei atenção. Não sei quantos. Não sei. Eu acho que talvez, não sei nenhum. Agora, se você sair e começar a pesquisar, tu vai olhar assim, quanto carro vermelho, 1, 2, 3, 4. E assim, são essas maletas de dinheiro. Uma maleta, a gente deixar ali na frente da cama ou na cabeceira. E aí tu vai ter oportunidades, de trazer muito dinheiro pra ti, a partir do momento que tu quebra tuas crenças, desbloqueia, diz, ok, o dinheiro pode vir pra mim em quantidades infinitas, né? E aí, isso é importante, tu desbloquear essa energia e dizer, dinheiro, pode vir, tá tudo certo. Né? Aqui eu vou cuidar de ti, vou te respeitar e a gente vai trabalhar junto. Eu vou te botar para trabalhar para mim, tá? Fica tranquilo. E eu que te domino. E não, eu não tô correndo atrás de ti. Igual relacionamento, né? Quando tu sai correndo atrás, quem manda é tu. Então pode se manter no controle, Dai. Tu fica no controle. Financeira. Tu que manda. Tu olha pro dinheiro, eu que mando aqui. E tu trabalha para mim. É bem legal. É bem legal quando o dinheiro começa a trabalhar para ti e tu vê pingando assim na tua conta. Assim. Essa energia mais negativa, masculina, né, que a gente tava falando, às vezes a gente tem esse controle em outros setores, mas pro dinheiro não, né? Daqui a pouco é aquele equilíbrio que falta buscar, né? Lá na infância, lá nas dores, né? Em algum trauma? Em algum trauma. Sim. Tem como a gente fazer alguma demonstração aqui ou não é? Temos, olha só. Vamos lá. Algum alinhamento, algo assim. Todo mundo gosta de ver e é legal conhecer. A gente vai falar também sobre... até a própria constelação sistêmica familiar é um tabu, né? Em alguns aspectos, assim, por não ser... É que ela é uma profissão que ela não é regulamentada. Isso. E isso é uma pena, porque tem gente que vê uma constelação e sai aplicando uma constelação. E não é bem assim, porque a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com seres humanos. Tem cursos, e né? claro que quando você trabalha com seres humanos, não tem como eu falar assim, Dai, é assim ou não é assim? Não tem como, porque cada pessoa que chega ali é uma pessoa diferente. E agora é uma história de vida diferente. A gente pode falar aqui como é que você foi parar na constelação? Tu consegue explicar um pouquinho aí da tua vida em relação a isso? Eu era do marketing digital. Isso. Quando eu tava no ápice da minha profissão, que eu tava muito bem, negando clientes, chegava clientes pra mim e eu falava assim, eu não consigo mais ter gente. Quando eu comecei a trabalhar autônoma, que eu não queria mais trabalhar, queria ficar em casa cuidando da minha filha, começou a vir um cliente, veio outro. E aí, quando eu vi, já estava com bastante clientes, ia nos clientes, filmava tudo. Só que, de repente, quando eu ligava o computador, começava a me dar um ruim, assim, já dava uma vontade de chorar, já. Mas aí, deixa eu só te interromper rapidinho. E tu não acha que sempre a vida dá sinais pra gente, né? Porque você já se interiorizou, né? Você, poxa, eu fui pra minha família, eu tive a minha filha, agora eu já não quero mais isso. Então, assim, a vida dá sinais, né? Sempre dá sinais. E principalmente quando a gente tem filho, né? Quando a gente tem filho, vem 5 tapas na cara de uma vez, outro dia um pouquinho mais de outro, e assim vai, né? A gente mata um leão, uma onça, uma cobra, uma jararaca, 1000 coisas por dia, né? E a gente fala, eu e o meu marido, nós falamos que nós não estaríamos mais casados se a gente não tivesse constelado. Então foi assim, que foi o primeiro. Mandou ele lá? Não, eu não mandei ele, isso foi mais legal. Ainda fiquei braba, que ele tava gastando dinheiro. Olha aí, ó. Essas besteiras aí. Essas besteiras, né? Vai levar 1000 anos pra
E ele voltou muito legal e falou um monte de coisa, porque ele chegava pra brincar com a minha filha, ele deitava pra brincar com ela e dormia. Imagina, gente. E aí ele foi constelar isso, que ele não conseguia ter um contato com ela. E foi muito legal que ele saiu vendo a paternidade que ele não teve e um monte de coisa assim. Aí eu falei, não, agora eu vou. Eu vou porque eu me incomodava com uma pessoa da família dele, que chegava lá e pegava minha filha, que ia lá na minha casa pra limpar, acordar né? a minha filha e não lavar louça. Que ódio, gente. E aí eu fui lá por isso. Só que eu saí de lá com um monte de coisa que não tinha nada a ver com isso, que eram coisas minhas. E aí tu abraçou a mala inteira É. e volta pra casa. E eu pensei, caraca, e eu vi que eu estava completamente sobrecarregada. E eu culpava meu marido que não via, que não tinha bola de cristal. Oh, marido querido. Que não tinha bola de cristal, que ele precisava me ajudar também em casa. Mas é que na minha cabeça ele sustentava a casa e eu cuidava da casa, do filho, de comida e de tudo. Só que eu não dava conta, porque não tem como dar conta. E foi aí que a gente viu que ele também morava nessa casa. Sim. Daí ele falou assim, não, então tá, mas eu preciso ter... O que eu tenho que fazer pra te ajudar? Eu falei, mas você não vê que a caneca tá suja? Aí não, então ele escreveu num papel o que ele tinha que fazer pra me ajudar. Pra me ajudar não, né? Pra contribuir. Pra contribuir com a parte dele, né? E aí foi aí... Só que assim, a gente constelou e a gente não mudou de um dia pro outro. Foram 6 meses, mais ou menos, dessa construção. Então a gente fala, se a gente não tivesse feito isso... Eu, filha de mãe que dava conta da casa, que dava conta do financeiro, que dava conta de tudo, queria ser a mãe que ia dar conta de tudo. Então, ali que eu parei e pensei, poxa, eu não quero ser igual a minha mãe. E aí, eu achei a constelação fantástica, então eu queria que todo mundo fizesse. E daí, quando eu tava no marketing, eu vi que não era mais aquilo que eu queria fazer, eu fiz um mapa numerológico, e eu vi que assim, ó, as pessoas tinham problema com casamento. Oi, Andréia, a gente pode marcar um café pra conversar? Lá eu parava tudo, ia lá tomar um café com a pessoa, conversava com a pessoa. Sabe aquela terapeuta de graça? Não. Tu já Era amiga. Mas você não tinha assim, feito não. curso ainda. E aí eu percebi que as pessoas me chamavam muito pra ajuda. Aí eu pensei, poxa, a gente não precisa... ajudar as pessoas sem ganhar dinheiro, né? Então, foi aí que eu comecei e pensei, poxa, qual terapia eu poderia fazer? E como a constelação foi uma paixão, eu me entreguei total, assim. E foi muito legal, porque além de a gente estudar, a gente precisa se curar muito. E aí vieram muitas outras curas também para mim. E foi E não existe um ser humano que não tenha feridas. Não tem como. E aí, assim, e aí eu trago de novo essa consciência, assim, inclusive para quem está nos assistindo, falem sobre os seus desafios, falem sobre os seus problemas, conversem, né? Eu acho que o diálogo é ali onde está a chave para qualquer solução. Uma vez eu ouvi de um amigo meu assim, ó, Dai, Deus age através de estranhos. Olha que forte. Deus age através de estranhos. Porque às vezes a família já está ciente também daquele problema que você tem e ela não tem condições de te ajudar porque as limitações de conhecimento ou, enfim, qualquer limitação que seja, impedem, né, com que a tua família haja nesse sentido. Então, às vezes, buscar um profissional, né, um educador financeiro, uma terapeuta, uma psicóloga, alguém que vai te ajudar. E ele não está isento, sobre, né? Eu tive, minha esposa, tinha mais de 50 mil em dívidas, e aí eu tive um parente que foi ajudar a gente, né? Só que ele tem um estilo poupador, financista. Então ele falou assim, Leandro, é só tu gastar menos do que tu ganha. Só isso. Cara, né? Aí ok, mas olha aqui e tal. E eu fui querer mostrar o que eu gasto, e aí ficou pior, porque ele falou, como é que tu gasta isso se tu não ganha isso? E aí começou a gerar conflito. Mas às vezes também muito tem a questão violento. da necessidade. Eu vou falar aqui, eu não tenho problema, né? Eu falo tudo. Em relação à minha vida, assim, ó. Teve uma situação, por exemplo, em relação aos filhos. Às vezes tu não tá preparado para uma situação extra ali e que cai no teu colo e tu tem que pegar e abraçar a causa e dizer assim, olha, não vou ter o que fazer, a solução não encontro solução para isso, né? No momento a única solução é essa. E não é um então... problema.
Eu acho que isso que me criou um bom mentor financeiro, porque eu tenho empatia. As pessoas acham que a dor... Por exemplo, esse cliente, eu tenho que tem 800, eu tenho outro que tem 500, eu tenho que tem 200, 1000 em dívidas. E aí eles têm vergonha de falar. Mas E eu digo assim, cara, tá tudo bem. Imagino que o Leandro... Aí eu fui lá e eu não me planejei, eu fiquei imaginando o que tu ia falar. Eu digo, cara, a vida é tua, tu é adulto, eu tô aqui pra te auxiliar. Claro. Cara, tem vezes que é o seguinte, qual que é a melhor solução? É fazer um empréstimo. Mas aí, cara, meu amigo, que solução que tu tem? Às vezes a melhor solução é aquela solução que tu acha que não deveria ser. E às vezes até fazer manobras em relação a empregos, né? Que foi o meu caso. Foi mais, eu fui em busca, né? Tipo, caiu o problema ali no meu colo, não chorar, tinha o que fazer. Né? Não adianta, chorar não resolve. Chora um pouquinho. Engole o choro. Dá um tempo. E aí vamos para... Engole o choro, fica com e aí dor de garganta. vamos para o engole o choro. Não podemos engolir o choro, André. Isso não pode acontecer, né? Mas pode chorar meia horinha só e pronto. Chora, não, pode chorar. A emoção vem, acho né? que a verdade é essa, né? Não engole o choro, né? Vamos lá, resolve o assunto, fala, né? Fala sobre, Sim. Eu acho que isso é muito importante, né? É que é fácil falar não engole o choro, né? Mas tem perfis de pessoas. Principalmente uma psicóloga sabe falar muito melhor do que eu, do que isso. Mas as pessoas têm um perfil, né? Tem perfil de pessoas que elas vão chegar aqui, começa a entrar aqui no podcast, começa a chorar. E tem pessoas que vai morrer alguém até ela conseguir colocar pra fora, né? Vai ser difícil. Mas o chorar é necessário. E vem muito dessas culturas de quando que a gente já fazer veio. Demonstração, não? Vamos fazer a demonstração. Vamos então o momento. Vamos lá. Eu gosto muito de colocar aqui, quando a pessoa chega pra mim, você nunca constelou, né, Dai? Não, oremos. Nós teremos uma, né, Dai? Mas vamos fazer aqui uma pequena. Mas eu gosto de colocar a pessoa para ela escolher os bonecos. Cada pessoa escolhe um boneco aqui. E também cada lugar que o boneco fica, ele tem um significado. Tá, e a constelação, ela é como um todo na sua vida? Ou é só para finanças, só para saúde, só para trabalho, só para... Eu digo que eu sou só consteladora. só tudo. Porque assim, tem muita gente que faz constelação, faz um monte de terapia junto. E eu faço só a constelação. Porque a constelação vem a parte financeira, vem a parte sexual, vem a parte família, vem muita coisa. Então, eu acredito que eu destravo aquilo ali. A gente trabalha com isso dali. É claro que eu gostaria de pegar um cliente que constela comigo e ficar o ano inteiro comigo. Pela questão financeira. Mas eu não acho justo fazer isso com a pessoa porque eu tenho um estudo para constelação. Então, eu indico. Se a pessoa precisa de algo a mais, eu indico para outro terapeuta. E um terapeuta só... tem problema financeiro. A gente destrava aqui, vai pro Leandro. E assim, é um trabalho que fica até um trabalho em conjunto, né? E a constelação, eu acho que ela tem muita bagagem, é muita coisa. Tu aplica online também? Online, presencial e em grupo. Legal. Individual, né? Eu Escolhe alguém para representar você, Dai. Deixa eu virar aqui. Jesus. Eu acho que eu tô bem... Eu vou pegar essa aqui, que foi a primeira que eu bati o olho aqui. A gente vai considerar que aqui nesse... Deixa eu achar aqui um lugarzinho aqui. Pode ser aqui na tua frente, ó, Dai. Aqui vai ser no nosso campo, tá? Só esse daqui. Coloca ali, onde você se sentir mais confortável. Não, só nesse daqui, ó. Perdão. Isso. Olha pra mim. Como é você ali, Dai? Como é você ali, ó? Eu me vejo ali feliz, equilibrada. Como é que eu vou te dizer? Sabendo o que eu quero, determinada. Corajosa, como eu sempre fui. Pronta pro que der e vier. Tá. E esse daqui, ó. Eu não vou te falar quem é. Só coloca ali. Ai, meu Deus. Como vocês estão ali? Distantes. Como que ele é pra você? Ele é algo que complementa a minha vida, mas é diferente de mim. É diferente de você? Sim. Por quê? Por questões lógicas, físicas. Tá, e você gosta dele ou não? Gosto. Eu acho que complementa. Tudo que complementa a minha vida, não... E por que ele tá tão longe, você sabe? Não. Você queria ele longe assim ou mais pertinho? Depende.
Ai, como é que eu vou te dizer? Então, nos momentos de briga pode ser longe. É mentira. Não, acho que mais perto, né? Se complementa, se é bom, se é positivo. Porque você colocou bem longe de você, né? É. Você colocou em opostos. E olha que E nem você pensei nisso, né? tá quase caindo do campo. É como se você tivesse se sentindo... Fora. Não fora. Mas você colocou você fora. A gente já começa a olhar essa visão que você se colocou fora. E dá pra ver que você, às vezes, você fica com uma falta de equilíbrio. Por você estar tão no canto do campo. Então, cada lugar que a gente coloca no campo significa alguma coisa. Entendi. Então, você tá fora de equilíbrio. E esse aqui é o dinheiro. Que você Tá fala. vendo? Tá vendo? Eu gosto de colocar, às vezes, sem referenciar quem é, pra ver o que sente. E aí a gente se conecta. Você viu como você se conecta, que você explica ali? Sim. Então, você gosta dele. Complementa. Complementa. Mas por eu ver como um complemento já não é algo, tipo, que já distancia? Por exemplo, se eu dissesse assim, é necessário. Ele já estaria aqui, ó. Ele pode ser tudo isso, Será só que que não? você colocou ele longe de você. Pois é. É como se te faltasse o equilíbrio. Financeiro, sim. No Isso. momento, estamos em E você busca. coloca ele... Chefe, aumenta aí, ó. E você coloca ele longe de você. Porque é aquilo que a gente falou. O dinheiro, ele é uma energia neutra. Então, mais natural é você olhar para o futuro. Eu gosto de colocar o futuro aqui assim, ó. Esse aqui representando o futuro. Tá. Você olha o futuro e esse daqui, ele é neutro. É neutro. Ele é algo que flui naturalmente. Tá bom. O que eu preciso entender aqui eu agora? Eu não vou fazer mais, Agora. senão eu vou te fazer chorar, Dai. Aí vai muito Ai, fundo. meu Deus, chorar não. Eu já pensei que era algum familiar, né? Já tava pensando nisso. Então, a Estava gente não foi mais, a distante e gente tudo não vai mais. mais a fundo, mas isso geralmente vem algo de família. Então a Sempre. gente vai Aí é que colocando vem a algo. dor, né? Aí E que é vem a dor, difícil. aí que eu não quero colocar mais pra você não chorar. Ai, tá. Só entre Tá vocês ótimo. duas. Mas aí que vem, porque o Aham. dinheiro, ele pode... Se eu colocasse alguém aqui pra representar o dinheiro, por exemplo, às vezes eu coloco alguém pra representar a doença. O dinheiro. Alguém vai ali e coloca alguém que se parece uma figura paterna. E daí você fala assim, tá, quem que é? Ah, não, é meu pai. Tá, mas você colocou o dinheiro. Não, mas eu vejo meu pai ali. Então, isso a gente vai remete, se- né? se Aquela revelando. ligação. Aham. Vai Isso buscando mesmo. as ligações. Interessantíssimo. E é tudo isso num aí. plano morfológico, assim, né? Tipo de energia. morfológica. Tudo no plano morfológico. Dinheiro é energia. Tá vendo? Dinheiro é energia. Se Vamos tu não desbloquear tiver isso aí bem... logo. E é muito legal colocar, que eu gosto de falar da constelação, porque a gente coloca aqui. É muito mais fácil eu falar da vida do vizinho. O vizinho tá fazendo tudo errado. Se eu fosse ele, eu fazia dessa forma. Uhum. Mas tu a não tá na gente pele não do vizinho, consegue né? ver. O da gente a gente não consegue ver. Quando a gente coloca ali uns bonequinhos representando a gente pensa, nossa, não acredito que é só isso. Que é tão fácil, mas a gente não consegue ver. Que é mais ou menos isso que acontece, né? O que eu acho interessante da constelação é que quando a gente fala da psicologia, a gente vai falar do dinheiro. Então, Isso. o adulto consegue Como algo muito mais manipular material, a né? informação. Ai, não quero que ela saiba que eu tenho dívida, não agora. Imagina. Nem depois, nem depois. Não quero que ela saiba isso. E quando é assim, sem tu saberes, né? E às vezes o constelador, ele pede muito pouca informação sobre o problema. Ele só pede o que é, né? Não fica, Isso. mas como é que era na tua infância? Então, o adulto não consegue manipular. Aí é muito mais puro a energia que vem. Pra gente chegar nessa energia como terapeuta, demora muito mais. Sim. E pode ser feito isso com crianças também, a constelação? Tem idade específica, não? As crianças geralmente são os pais ainda. Os pais fazem Constela pra o eles. pai. Constela os pais. Por exemplo, semana passada eu tive um problema. Eu não lembro agora o que foi o problema e a minha filha começou a ficar agarrada em mim. Agarrada e chorando e eu pensei assim, meu Deus, o que tá acontecendo com ela, né? Aí eu pensei, não, o problema é meu. É eu que tô com o problema. Aí quando a Já gente tá com passei o por problema, isso. a criança, ela vem pra Absorve, gente. né? E aquilo que a Isso, gente né? fala, as Difícil crianças isso. absorvem. É criança agitada. Quantas crianças que tem agito? Ai, minha filha tá agitada. Eu recebi uma pessoa que falou assim, eu vim aqui porque eu mandei minha filha na psicóloga, a psicóloga me mandou embora e mandou eu me tratar. Mas é isso. Isso aí. Tá, vamos entrar numa questão, então, um pouco polêmica agora, fugindo um pouquinho. Se a criança tem hiperatividade, digamos. Tem dois lados, né, Dai? Tem o lado do diagnóstico, que tudo anda junto. Eu acho que não dá pra negar uma coisa e também não dá pra negar outra. Por exemplo, a minha filha. Minha filha, ela é agitada e ela caía muito. Caía mesmo. Caía. tinha muito equilíbrio. Eu tive um aborto antes dela. E eu precisei ver esse aborto e entender que ele existiu.
E ela parou de cair. E a hiperatividade também às vezes os pais não conseguem dar atenção para aquela criança, estão com muitos problemas, estão cuidando dos pais, aquele negócio que o Leandro falou dos filhos emprestando dinheiro pro pai, cartão pro pai. Ele tá cuidando daqui, ó. Eu gosto de fazer uma comparação assim na constelação. Em vez da pessoa estar olhando pro futuro, ela tá olhando pra trás. Ela tá olhando pra trás. E aí o filho vem como? Ele começa a ficar hiperativo. Então aí também entra essa Porque questão, daí né? aqui, ó, tá a mãe aqui e o filho tá aqui, ó, tentando mostrar. Eu quero ser visto. E a mãe não me vê, porque minha mãe tá lá cuidando dos problemas dela com a mãe dela. Preciso de ti, né? E claro que tem os diagnósticos, né? Claro. Não dá pra negar algumas coisas que precisa de médico, precisa de outras orientações, mas é legal olhar isso também. E às vezes nessas questões assim que o filho se volta para o passado, né? Se volta para os cuidados do pai. Existem problemas que podem ser acarretados em outros setores da vida daquela pessoa em função disso, né? Então, assim, é um cuidado que eu acho que sempre que a gente tem que ter é buscar o equilíbrio. Tá tudo conectado. Equilíbrio sempre. Tá tudo conectado. Não tem assim, ou tu vai, tem gente que tem muito dinheiro, né? E multibilionário, mas tem uma família ruim. Então, assim, o dinheiro compensou. E aí eu gosto muito da comparação com o malabarismo, né? A nossa vida é um malabarismo. Quando a gente vê alguém que tem extremo sucesso financeiro, a gente vai lá olhar... vamos lá, o Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, né? O maior investidor, se não o maior investidor do mundo em bolsa de valores, renda variável e tudo mais. Se tu olhar o documentário dele, tu vê que ele é incrível no sucesso financeiro. Agora, nos outros pilares da vida, ele deixou a bolinha. Ele não conseguiu, por quê? Porque ele foi obstinado no sucesso financeiro. Por um momento que ele não conseguiu mais tirar isso da vida dele. Entendo. E aí ele parou de olhar para a família. Então, isso também é um problema, de tu achar que se eu ficar obstinado pelo dinheiro, se eu querer muito dinheiro, eu vou perder a minha família, e aí tu não quer o dinheiro, né? Então, tu tem que começar a olhar para isso e dizer, não, tá tudo bem, eu vou atrás do dinheiro e tudo. Complemento, tá tudo bem, ou eu preciso enxergar que é necessário, é bom ter mais. Eu tenho que enxergar como tu quiser enxergar, né? Boa resposta. Como tu quiser enxergar. Eu acredito que o dinheiro, ele só pode te dar segurança, experiências e filantropia. Então, se tu tiver bem definido o que é segurança para ti, Olha. o que é experiências para ti. Quando eu falei da bolsa lá na Champs-Élysées, em Paris, é uma experiência que a maioria das pessoas nem quer. Eu ia dizer, pra mim não... Né? Eu não mas quero. eu fazer uma viagem, quem sabe, Mas né? eu viajar 2 vezes por ano é algo, legal, beleza. Então isso tá melhor. tangível. Quanto dinheiro que tu precisa? Para onde que tu vai? Tá desenhado isso? Não. Não tá. Né? Eu quero fazer filantropia. Eu quero... Porque quando tu começa a fazer filantropia, tu se apaixona por isso, né? E é um perigo, porque tu esquece de dentro de casa, às vezes, para fazer doações, né? Por quê? Porque tu vê o outro sendo grato, aquela coisa. Existe um misto de emoções, dores tuas, né? Mas tu pode viver para isso? Pode. Quanto que eu preciso? Quanto que eu quero? Como que é meu padrão de vida? Tudo tem que ter planejamento. Mas se tu olha para aquilo e tu vê que tu consegue, beleza, quanto que eu preciso de dinheiro? Poxa, hoje se eu tivesse 5 milhões de reais ou 10 milhões de reais, eu teria um padrão de vida X, né? Como seria teu padrão de vida? Eu tomaria esse vinho, eu comeria isso, tanto eu deixaria investido para rentabilizar acima da inflação, para não perder dinheiro, e tanto eu investiria para fazer filantropia e ajudar as outras pessoas. O que eu fazia de projeto de filantropia? E vai listando. As pessoas não investem tempo para elas, para escrever o que eu quero. Planejar. Aonde eu vou. Você planeja até... Veio. Como disse a Framianes, eu planejo até o peido lá de cima do podcast, né? E eu vi que você é assim, né? Você gosta de planejar também, né? Eu gosto. Nos seus stories ali. Agora, te contar. Mas sabe que... Isso não funciona, né? Não funciona. Mas sabe que tem uma questão assim, você falou se é necessário, né? Ou complementar. Isso. Acho que tudo, sexo, dinheiro, família. Se a gente falar é necessário, eu tenho que... Aí tudo que tem que já ferrou tudo. Vai dar tudo errado. Porque é uma energia que já dá medo, é uma coisa que afasta, né? Se a gente botar, daí isso que tu falou é legal. O que eu vou ter, então, poderia ser uma frase assim, o que vai ser melhor pra mim se eu tiver mais dinheiro, se eu conseguir ter mais relações sexuais.
E aí, quando eu ver o lado positivo, me dá vontade de ir em busca. Claro. Né? Me dá vontade de ir atrás disso, porque eu vejo o positivo, mas o necessário, esse negócio de tenho que, não sei se é porque eu sou terapeuta, já dá um pânico, assim. Não, tenho que nada. E não tenho que fazer o melhor também, porque se é necessário, imagina se eu não tiver, né? E aí eu vou fazer um hiperfoco naquilo, esqueço o resto. Exato. E tu entra em escassez, né? Isso. Então, tudo, né? tu não tá Tá fazendo... vivendo para aquilo, né? E vale pra tudo, né? Então eu vou ter uma família com 8 filhos por Imagina. escassez. É, Eu vou claro. eu vou atrás do dinheiro por escassez. Né? A maioria das pessoas hoje trabalha por escassez. Né? A maioria. Não é... Eu lembro, eu sempre fui um cara muito positivo, até demais, assim, né? Eu chegava segunda-feira felizaço na empresa. A maioria das pessoas tinha raiva de mim. Sabe assim, que Sei isso? como é que é. Como assim? Né? Do tipo, não, tu não pode estar feliz desse jeito. É segunda-feira. E a galera, sexta-feira. E eu olhava assim, de vez em quando, eu digo, o que tá acontecendo? Que hoje a galera tá... Aí alguém dizia, é sexta. É sexta-feira. Aí eu falei, Meu Deus, que tragédia, né? Mas tu é da turma da Netflix, então, né? Por De quê? ficar em casa assistindo filme? Não. Eu gosto disso aí. Equilíbrio. Mas eu gosto... a gente gosta de ver o sofá sujo, né? Então, assim... de curtir, de estar em casa, de estar com pessoas. Eu não curto, por exemplo, hoje, não mais, né? Festa, balada, muvuca. Não gosto de muvuca, não gosto de muvuca. Eu gosto de intimidade, né? Então, isso aqui é muito legal, né? Porque, pô, a gente conversa, troca ideia. É um papo assim Todo que mundo te sai conecta, melhor. né? Isso, exato. E aí voltamos pro sexo. E o não planejado, né? Tenho certeza. O não planejado é o mais gostoso. E sabe o que acontece? Depois que a gente se casa, a gente não dá mais beijo na boca de verdade. Aquele beijo. E assim, não precisa ser na rua, na frente de todo mundo. Mas sabe, tu vai chegar, tá no estacionamento, dá um beijo, passa a mão na coxa, passa a mão na bunda enquanto tá lavando a louça. Aquelas Esse tipo de sexo. assim, aquelas né? coisas gostosas que... Ai, meu Deus, ele me viu, né? E o planejado também é gostoso. Quando eu preparo uma noite... posso pegar um hotel, fazer algo especial, mas o rapidinho a gente esquece. A gente fica tanto querendo planejado que aí a gente esquece desses pequenos detalhes. E sabe, para um filho, ele não precisa ver, né? Tipo, a mão na bunda ou eu fazendo uma masturbação. Mas é legal se ele vê eu dando um beijão no meu marido, se ele dizer, meu, tá tão gostoso hoje. É algo que ele vai ver que o sexo é prazeroso, é lúdico, tem algo bom ali. Não é só para fazer filhos e nem é algo que assusta e que dá medo, assim. Então, esse equilíbrio é muito importante ter. E em família, assim, existe esse diálogo na sua família sobre sexo? É legal? Não? Assim, né? Assim, na verdade, o Só TikTok diálogo. impôs, né? Que a gente começasse um diálogo. E hoje, os adolescentes, eu tendo adolescentes de 13 para cima. É verdade. Tá muito difícil a tal da fluidez sexual. Esses dias, me ligou uma mãe que mandou uma menina lá de 14 anos e ela queria entrar num trisal. Meu Deus, gente. Que trisal é uma namorada para 14 anos. Com um casal, então a amiga dela tinha um namorado e para ela poder estar nessa relação com a amiga dela, daquela relação que a gente tinha aos 14, ela tinha que estar no meio dos dois. Meu Deus. Né? Então tá indo muito rápido por conta da internet. E aí, assim, como começar, até onde ir, porque eu também acho, como psicóloga e como mãe, que a gente não pode acelerar as coisas se eles não estão. Então, quando eles veem essas músicas, né, que tem meu Deus, tem cada coreografia que Jesus amado, e eles não sabem que passar a mão no corpo é sensual, que mostrar a barriga, mostrar parte do corpo é sensual, o que é aquilo ali? Então, a partir de um contexto, a gente começa a conversar. Né? A gente dançou na boquinha da garrafa, né? A gente Não é dançava tão legal. também. Mas a Sem gente era saber mais que velho. era sensual, né? Era muito Mas só é que divertido. daí voltamos pra questão do passado, né? Que a gente não repita isso com os nossos filhos, né? Em alguns sentidos, digamos, né? Mas mudou bastante, é interessante. Eu tenho uma menina de 13 também, então, como mudou, né? Eu com 13... Eu nem sabia o que era trisal, gente. Verdade! Tem tanta coisa. Você tá fora do TikTok, né? 13 anos? E beijo muda de nome de vez em quando, você tem que ficar ligado, né? Sério? Tipo, agora como é que eles falam? É granola quando quer dizer que o menino ficou com a outra. Granola. granola. Nossa. Granola de comer, né? Olha o olho dele. Eu tô muito também velho. Eu fiquei sabendo, que eu tava velha quando... sabia. Não, Eu também daqui. não. Isso também um dia vieram umas adolescentes no prédio pra mim e falaram assim...
Meu tia, primeiro que quando começaram a me chamar de tia, ela tinha Já suspeito maior dói, né? que eu olhei quem que era a tia, era eu. Eu me senti muito velha aquele dia, mas tudo bem. Aí ela bem assim, meu tia, você nem sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ah, a fulana lá levou dedada. Aí eu imaginei, imaginei alguém brincando. Nossa, mas no final era outra coisa. Eu pensei, daí elas bem assim, o que você acha disso? Daí eu falei, não sei. Porque na cabeça da gente, nesse momento você não tá como terapeuta, você tá ali com a pessoa e principalmente como mãe, né? Porque daí você já pensa na tua filha, que logo vai estar nessa idade, vai estar com essas conversas. Tem um e-book, um PDF que a gente pode baixar pra entender o que tá acontecendo? Porque... Pois é, então eu ia perguntar justamente isso, gente. Acho que todos nós vamos ter que virar psicólogos em algum momento, né? Terapeutas, sociólogos também, né? Mas sexólogos, Ah, tá, ok, sexólogos. Mas assim, cara, minha filha tem 5 anos, né? Quando ela tiver com 10 anos, meu Deus, eu já tô ultrapassada agora com 14, 15 anos, mas na adolescência, imagina quando ela for. Aí a Ana vai ter que saber os vocabulários pra passar pros pais, né? Não, eu tenho que aprender volta e meia também. E uma coisa, assim, que eu digo pros pais, né? Pros terapeutas, que muitos não têm isso mesmo, sendo formados, tendo boas formações. Chega essa menina e vai me falar, eu quero participar de um trisal. Eu também, às vezes, não sei o que é, né? Tem umas palavras que eu não sei. Como assim? Daí ela me conta. Se eu fizer... Como? Acabou. Entendeu? Claro. Acabou. Sei, muitos adolescentes agora fazem isso. Mas o que tu acha disso? Então, tu tem que dar uma abertura que aquilo não vai te assustar. Porque se tu fizeres qualquer tipo de movimento, uma fala mais... Acabou. O que ela tinha pra te falar não vai nada. Acabou. E quando é teu filho, mais numa clínica, ainda, a gente né? precisa saber o que tá acontecendo, Claro. né? Porque a sociedade educa muito mais, esses amigos dessa idade educam. E hoje tu vê, com um adolescente, com um adulto, a gente precisa saber papel de gênero. Então, qual é o meu papel? Qual é a minha energia? Mais masculina, mais feminina? Com quem que eu me identifico? Quando eu olho uma mulher, eu tenho vontade de tocar o cabelo dela, o corpo dela. Identificação não é uma questão de escolha. Simplesmente acontece. Como a gente se identifica com um prato de comida e com outro não. Mas não é porque... Ou até mesmo com pessoas. Sim, com pessoas, com coisas para se fazer. Muito de afinidades, né? Depois tem o sexo que tu nasce, que é feminino ou masculino, ali pelo órgão genital. E a escolha sexual. E daí isso às vezes vira uma salada mista, assim. Porque hoje... Os adolescentes, eles se sentem homossexuais, mas na verdade eles são homoafetivos. Então, a pandemia afastou muito as habilidades sociais. Legal. E para daí eu não perder a minha amiga, que eu quero tanto ficar com ela, eu topo dar beijo na boca. Porque é tão fácil para uma mulher tocar na outra mulher. Os meninos já é um pouco mais diferente, né? Porque os meninos não tocam muito no corpo do outro, e tem muito mais preconceito. Mas uma mulher já tá muito próxima. E daí a gente volta para a questão familiar de novo. Os afetos dentro de casa. Né? Isso também tem a ver com a falta que está tendo dentro de casa, né? E com a conexão, assim, como é que às vezes a gente, mãe, eu não julgo, porque não é fácil, como a gente não percebe que tá diferente o comportamento, é que a gente às vezes tá tão focado no trabalho, em ganhar dinheiro, em conquistar o marido, e não perder, é muita coisa, né? E aí às vezes a gente perde a sensibilidade. Tá mais no quarto, não tá incomodando, deixa lá um pouco. Tá mais no celular, o que tá vendo no celular? Por que ela tá tão irritada? Não só tipo, chega, não aguento mais ficar irritada. Não, o que tá acontecendo ali? Claro. Tem que ter muita sutileza, sabe? E um psicólogo e um profissional da saúde, às vezes na escola, pode ajudar a descobrir o que está acontecendo, porque ele é um estímulo neutro. Claro. E aí ele pode, o que a gente como profissional tem que fazer, desde a escola até um psicólogo? Incentivar que a criança conte para a mãe ou para alguém dentro da família, porque a gente não pode ficar com isso só pra gente também. Todas essas coisas que estão acontecendo, né? Tem que sempre ter um ponto de referência e confiança. Né? Eu acho, assim, até antes a gente estava falando, e até queria pedir uma dica para ti, Leandro, também. Quando a gente quer falar sobre sexo em casa, a gente pode usar materiais para isso. Um livro, tem livro aí que fala, de onde vêm os bebês, dependendo da idade. Existem uns baralhinhos, assim, que fala como é que tu pensa sobre uma coisa, o que tu acha que eu penso sobre aquilo. Então, materiais lúdicos. E aí, assim, um dia, vamos fazer um jogo diferente? Vamos falar sobre isso? Para casais também, aí tem umas coisas mais quentes lá, eu posso disponibilizar, mas aí é tipo, eu gosto, como tu te sente se eu toco o teu pé, tira uma parte da roupa pra mim. Então, coisas que a gente vai parar e fazer aquilo, sabe? Porque, como é que a gente vai fazer de outra forma? Vai sentar e vamos dizer, agora nós vamos ter uma reunião sobre como está a sua sexualidade. Não dá, né? Isso, e tem muito essa questão de que hoje tudo tem que ter um encantamento.
Você não consegue executar uma tarefa sem ter o encantamento. Seja com filho, seja com... Não deveria ser assim, né? E está cada vez mais assim, acho que é referente à disponibilidade vasta, né? De opções, de possibilidades. Estímulos. Isso em relacionamento, isso em tudo, em todos os sentidos. Né? Eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu. Quando tu ia no mercado, tu não tinha 2 marcas de arroz. Quantas marcas de arroz? 4, 5, 10. O preto, o vermelho, o arbóreo, arbóreo premium, não sei. Então, assim, é muita disponibilidade, né? E, então, assim, tu acaba migrando para coisas, né? Que aí foca o quê? Tu não tá mais focando no principal. Tu experimenta até tu ver o que tu... Melhora a casa, melhora o carro, melhora a tua condição de... E aí, os equilíbrios, né? O equilíbrio da tua saúde financeira, o equilíbrio da tua saúde familiar, o equilíbrio da tua espiritualidade, da tua saúde física, e aí as bolinhas. E tu vai ter que fazer do malabarismo sempre. Né? Quanto mais opção, pior é, né? Pior é. Quanto maior a liberdade de escolha, pior é. Porque o nosso cérebro tenta achar o melhor e ele não consegue, ele se distrai, daí ele vai para outra tarefa. Então, essa coisa de olhar um monte de arroz, dá vontade de olhar no celular, no Instagram ali. Só para dar uma distraída, para continuar a tarefa, não é? E aí a gente volta para a questão dos relacionamentos também, né? O que eu tenho notado, assim, das pessoas mais próximas de mim, digamos. O que apareceu na caixinha de textos ali, de as pessoas que já tiveram um relacionamento sério, se separaram, e depois disso, depois dos 40 anos, tem uma dificuldade em ter um novo relacionamento sério. Mas, em contrapartida, tem os jovens, tem aqueles que aproveitam demais, né, e que fazem experimentação, aquela que a gente estava falando aqui, mas tem aqueles também, que eu acho que são minoria, que se identificam com aquela pessoa e estão realmente, desde o começo, tendo uma conexão bastante forte, assim, né? O que a gente vê hoje é essa diversificação muito grande e que parece-me que às vezes a gente está perdendo o controle das coisas, né? Porque antigamente tinha o casamento escolhido, não tinha tantas opções, digamos assim, né? E hoje a sociedade está outra e cada vez mais, né? Que nem eu te disse, eu com 14 anos, 13 anos, não sabia o que era um trisal, né? Sim. Hoje, com 13 anos, eles estão querendo fazer parte, né? E assim, de que maneira os pais podem e aí eu vou dizer assim, se introduzir neste contexto, né? Porque eu acho que ali ela falou das conexões, falou da questão do estar presente e tudo mais, mas tem alguma maneira, assim, além para que a gente consiga estar presente nesse hoje, digamos, dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim. Eu gosto de falar uma coisa assim, ó. Não tem como criar filhos sem traumas. Ótimo. Não existe a gente consegue ter menos traumas. Eu sou filha de pais separados, que uma mãe teve que trabalhar para nos sustentar, que a gente passou dificuldade. Depois ela conheceu meu padrasto. Então, foi uma coisa bem legal, assim, que aconteceu com meu padrasto, que veio morar com a gente. Mas a gente teve essa questão da dificuldade. Então, eu tive um abandono paterno. Sim. E tive uma carência materna. Ok, legal. Hoje em dia, eu tenho uma família que nós vimos os nossos traumas, que o Matheus também é filho de pais separados, também teve um abandono paterno. Mas, de certa forma, já entendia também as tuas dores, né? Isso, então a gente viu que nós tínhamos os nossos traumas pra gente trabalhar com isso, pra nós ficarmos juntos. Não significa que a gente vai ficar junto pro resto da vida. Pode ser que daqui a alguns anos ele querer ir pra um lado e eu querer pro outro e tá tudo certo. E também, os nossos filhos... Hoje em dia, não tem mais tanto esse abandono paterno e materno, porque as famílias podem saber onde que vão chegar. Mas e o celular? E o abandono, nesse abandono que os pais chegam lá e sentam e ficam no celular o tempo todo, que o filho não consegue conversar, que vai sabendo que o filho tá vendo no stories do Instagram, de que o filho foi, de que o filho não foi. Eu vejo adolescentes que os pais são, em cima da filha, mas ela tem um Instagram no celular da outra menina. Imagina. Para ela conseguir se encontrar com os meninos e tal. Então, é difícil achar uma fórmula perfeita. Mas o principal é não ter o abandono. Esse é o principal. Independente das gerações e do que a gente vai fazer. Só que é difícil não ter o abandono completamente. Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter nossa família. E buscar conhecimento, né? Porque eu agora estou me sentindo aqui leiga. Não, mas leiga, eu vejo desse formato, né?
Porque de uma hora ou outra, acontece, vai pra creche. Poxa, a gente precisa criar o filho pro mundo. Isso. A gente não vai criar o filho pra ficar debaixo da nossa asa, porque vai dar problema também. Claro. Então, a gente cria filho pro mundo. Só que pode ser que ele interprete como um abandono. Pode ser que ele interprete, tipo, poxa, minha mãe fez tudo o que ela deveria fazer e foi legal e deu tudo certo. Então, não tem uma fórmula perfeita. Cada pessoa... Ser humano é ser humano. E eu fiz essa pergunta justamente assim, ó, por, às vezes, olhar os relatos de vocês aqui e não me sentir nesse mundo, digamos, né? Eu não sei se isso é ruim, é complicado, é difícil, né? Porque tu vê, olha pra trás, vê toda a tua vivência, toda a tua história de vida, todos os teus princípios, os teus valores, e te vê dentro de uma sociedade que às vezes, né, em alguns momentos ali não dá conflito. Não conecta, sim. Não conecta. É complicado isso. Mas eu acho complicado não por mim, mas pelo meu futuro, pelos nossos filhos. Sim. Né? A gente sempre então é pensa no nesse futuro. sentido a minha preocupação, assim, que, nossa, isso é difícil. É como eu falo... Principalmente, às vezes, desculpa te cortar, quando existe a figura de mãe e de pai solo, né? Que às vezes tu tá ali, é só tu com aquela responsabilidade de... Sim, mas aí é melhor ter uma mãe e pai solo, ou ter uma mãe e um pai brigando o tempo todo. Não presente, né? Que não estão brigando, que tá um só ali no celular, ou que tem um outro relacionamento. Na constelação acontece muito, chega você constelar comigo. Ai, Andréia, eu tô com um problema que meu pai abandonou minha mãe. Tá, e como que você tá? Não, porque minha mãe ficou muito triste. E quem é o problema? Não, o problema é meu pai. Não, então tá, então vamos colocar aqui. O problema é o quê? O problema, né? Você toma as dores da tua mãe. É a tristeza da mãe, na verdade, né? Isso. Ai, a minha mãe se ficou assim. Tá, mas o teu pai? O pai já tá lá, vivendo, tudo certo. E a criança viveu as dores da mãe. Porque não deixou a mãe viver as dores. Pega pra ela. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Então, quando eu vi isso, eu pensei, poxa, isso não é meu. Isso é dela. Isso não precisa ser meu. Deixa pra ela e ela vai conseguir se virar com isso. Porque a gente tira a responsabilidade dos pais quando a gente pega isso pra gente. Por amor. Por amor. Por amor, exatamente. Então, nunca é a situação, né? É sempre a interpretação da situação. Isso, A exatamente. gente tem que buscar como é interpretado, assim. E a gente fica meio por fora mesmo. Mas aquilo que tu falou antes, no começo, a gente tem sinais. Quando a gente tá com a nossa energia voltada, a gente já tá hiper focado. Fica fácil, né? De Tu identificar. sente, sabe? Tem coisa errada aqui. Então, pode ser que a gente demore um pouco pra buscar. Acho que o respeito dos pais, a autoridade. Que hoje não dá pra ser tão psicologia positiva, sabe? Não Precisa dá. de uma autoridade, porque hoje o jovem vai pro mercado de trabalho achando que ele é tão bom quanto o dono da empresa. Às vezes dá conflito. E pode ser que ele seja. Chefe com subordinado, às vezes que brigam como se fosse, né? Mas tem que baixar a cabeça, tem que obedecer até que tu tome uma postura em um lugar, né? Então, é importante a gente ter uma autoridade junto, assim. Às vezes aí a gente volta pro limite. Tem Né? que ter limite. Tem que ter limite em todos os sentidos, assim, né? De construção, digamos, hierárquica, né? Dentro da família, respeito dos pais, o respeito pelas finanças, o respeito, né? E aí vamos para o lugar de cada um. Isso, exatamente. O lugar da mãe, o lugar do pai, o lugar do filho, o lugar do irmão, que também dá conflito na Porque a gente vê muito hoje em dia, esse que a Ana falou é muito importante. Eu cheguei a parar de seguir aquela página da comunicação neurocompatível alguns anos atrás. Porque aquilo ali, os pais ficam com um peso tão grande, não é uma crítica. Só que às vezes os pais deixam de viver algo para ter uma educação positiva e de repente o filho tá lá virando de ponta cabeça a casa. Ai, a gente não vai brigar porque e o nós Papai em estamos Dobro falou isso aqui no nosso primeiro programa, que existe muita reclamação dos pais, né? Nossa, mas eu faço tudo certo, mas ele é assim, mas tá. Falta pai e mãe. Seu filho ajuda a limpar a casa? Seu filho ajuda a lavar a louça? Não, antigamente, as crianças com 6, 8 anos já estavam fazendo tudo, né? atividade. Eu com 14 já trabalhava. Sim, trabalhava e estudava. sim.
Hoje Então, pode ser exploração do menor. né? Às vezes é necessidade, mas enfim. É isso, é. Mas isso a vida, né? E eu costumo dizer isso, que a vida nos ensina muito mais que dentro de casa. Sim. Né? Sim. Só que se a gente puder aprender dentro de casa, é muito mais fácil. Mas é muito a O vida caminho ensina, mas a gente tem aquele ninho que a gente pode voltar, Claro, né? isso que É isso que é importante, ter isso o ninho que aí, pode saber, voltar. É ter aquela conexão firme, né? Mas esse de ninho que- também precisa daquele chute na bunda Claro. pra ir. Mas depois que tu sai do ninho, tu não quer mais voltar pra Não. ninho. É! Não. É. Eu prefiro ter um Não. ninhozinho bem fuleirinho aqui, ó, mas aquele ninho. Não, é que assim, ó, e aí tu vai pro mundo, tu vai pra vida, tu vai pra uma transformação. Tu já quebrou ciclos da tua Isso. família, tu já quebrou, como, né, às vezes eu me vejo nessa situação porque eu moro a 1000 quilômetros da minha família. E quando eu precisei voltar, pra mim foi uma dificuldade imensa, assim, ó, que eu não consegui morar com a minha mãe. Eu fui, aluguei a minha casa pra morar com os meus 2 filhos. Então, assim, tu te vê numa situação totalmente diferente, porque a vida te transformou muito, né? Em 1, 2 ou 10 anos, que eu já fazia 7 anos, acho, mais, que eu estava aqui em Santa Catarina. Então, e eu acho que tem muito disso, né? A vida, ela te forja, querendo ou não, né? Tu mantém os teus princípios, mantém os teus valores, mas tem questões ali de ciclos que tu acaba quebrando, né? Que tu não consegue mais... Não volta. mais, como é que eu vou te dizer assim, ter aquela convivência, né, digamos. Sim. E eu também comparo uma coisa, né, Dai? Tem, às vezes, aqueles estudos que fazem nos Estados Unidos. 2 gêmeos foram dados para 2 famílias iguais. Um foi bem sucedido e outro não. Tem aquelas coisas assim. Se eu te der um copo de veneno, você vai tomar? Não. Então, às vezes a gente escolhe na vida A se a gente menos quer que eu tomar pense esse que seja veneno água, ou né? não. Que é água. Mas às vezes a gente quer ficar tomando aquele veneno todo dia. E se a gente pode falar, não quero mais. Agora chega, não quero fazer diferente. E olha que interessante. E o saber dizer não é saber dizer sim, É. né? E aí tu pode comparar, comprar uma peça de roupa ali que não é necessária, que não, mas tu vai lá e compra. Quando tu tem alguém meio que te supervisionando, e por isso quando o casal tá junto, normalmente faz escolhas mais inteligentes, né? E aí é um casal em 2, é mais difícil administrar? É. Entretanto, são 2. Então, quando tiver alguma situação que precisa tomar uma ação, tem 2 adultos ali podendo se ajudar, né? E aí a gente, trazendo esse assunto que vocês estavam falando, por incrível que pareça, aí meus clientes ficam assim, assustados, né? Quem tem muitas dívidas, quem vive uma vida com muitas dívidas e sempre gastando mais, é porque gosta. E as pessoas dizem, como assim eu gosto? Não, é horrível. Eu digo, tem alguma coisa Tem gente que gosta, tu tá ganhando. Tu nunca escolhe, em relação com o dinheiro, etc., algo que vai te prejudicar. Se vai, em teoria, te prejudicar, é porque tu tá ganhando alguma coisa. Nem que seja um vitimismo. Pra mim nunca nada dá certo. Não dá certo. Então, assim, eu ganho 5, ganho 10, ganho 20, não adianta. Eu sempre tô gastando mais. E aí, por quê? Porque eu tenho alguém que vai me ajudar. Essa pessoa que te ajuda também tá ganhando. Então, para ela é importante que tu se mantenha nesse aspecto de precisar de mim. Então, existe uma conexão. Então, eu vou gastar mais, aí eu dependo de ti, aí tu me ajuda. E imagina isso num casamento. E a gente vê muito, a maioria... Por exemplo, eu tenho um amigo que não quer colocar a esposa na mentoria, porque ele fala assim, tu tá querendo que eu que tenho que mudar, mas não sou eu, é ela. Eu falei, cara, só de tu falar isso eu tenho, assim, ó, é melhor que tu venha do que ela. Mas ele quer botar ela ou ele não? Ele quer colocar ela. Ele quer colocar ela. Mas ele tá com medo, porque se colocar ela, ele vai ter que mudar, né? E por quê? Porque existe uma compensação. E tá conectado ali, né? Os dois estão ganhando. Existe sempre um ganha-ganha nessa situação. Mas tu endividado é ruim. Mas tu observa o que tu tá ganhando. O que tu tá ganhando nessa compensação? Eu tô mais vitimismo, meu marido me dá mais atenção, o meu filho me vê de outra forma. Sempre você tá ganhando alguma coisa, né? Tem vários estudos e técnicas de PNL, eu me formei em PNL, que tinha um cara que estava sentado numa cadeira de roda, não conseguia andar. A gente fez um trabalho de PNL com ele, ele correu, tá? Ele saiu correndo de lá e voltou. Quando a gente tirou ele da hipnose, né, que é um dos tratamentos, ele, na hora, não consigo mais nem dar um passo. Não conseguia.
Por quê? Porque o cérebro dele estava condicionado, que a família dava atenção para ele se ele tivesse naquela condição. Gente. E se ele não tiver mais, Exato. não vai mais ter isso Não, dali. peraí, eu não vou ter. E aí tá condicionado, né? No cérebro dele. E isso vale pro dinheiro? Tá condicionado. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser arrogante. Então eu não quero, né? Isso a gente pode levar pro sexo também. Então, eu tava até pensando, para nós três aqui, nas nossas 3 áreas, existe uma pergunta fundamental. Qual é a função do sintoma? Essa é a pergunta do psicólogo, né? Então, Eu adoro. Qual é a função do sintoma de eu não estar conseguindo ter relação? Desde quando isso começou? Eu não me sinto respeitada. E aí, não é uma coisa que às vezes dá para responder sozinho e rápido, né, nisso. Tu vai buscando. Quando tu acha a função do sintoma, tu ainda vai ter que te perguntar, tu tá disposto a tirar esse sintoma que te incomoda tanto, em troca também de perder esse teu ganha-ganha, Entendi. né? Sim. E aí, às vezes, é um preço muito caro. E a pessoa vai... Eu tenho um casal... que foi o caso mais diferente que eu já tive. Eles não transavam há 12 anos. Eles têm uma filha de 6. Então, essa filha veio por inseminação, porque não tinha como ter relação de penetração. E a mulher é maravilhosa, linda. Daí ela me procurou uma vez e falou, eu quero ter libido. Porque o que eles conseguiam ter, no máximo, era uma masturbação em conjunto. Aí a gente trabalhou, e ela conseguiu abrir a libido, ela tinha uma questão com abuso. E aí... ela foi pra casa e tal. Um dia ele me aparece na clínica, louco, querendo me matar, assim. O que tu fez com a minha mulher? Não sei o quê, tal. Aí, pra resumir toda a história. Ele tinha uma outra mulher, ele tinha uma noiva que ele gostava muito. E um dia, uma semana antes do casamento, essa noiva traiu ele numa festa e teve relação sexual com uma pessoa. E o casamento tava todo montado e tal. Então, ele não se casou mais, perdeu aquela mulher. E aí, quando ele conheceu a mulher dele... meio que inconscientemente... Os dois, Ele né? levou aquela dor. E ela se também... ela não os dois. tiver desejo, não corre risco de ela me trair. Sim. Quem é essa psicóloga que bota Meu desejo Deus, na minha gente. mulher? Meu casamento já era. E eles escolheram não ter sexo. Então é um casal que vive e disse, eu não quero mais trabalhar isso. Eu ia fazer essa pergunta pra vocês, juro por Deus. Existe família, existe amor sem sexo? Existe. Porque a gente se casa por muitos outros motivos. Né? E o sexo não é primordial, muitas vezes, assim. Ele é um complemento. Mas, assim, alguém numa escassez, que encontra alguém que vai prover, que dá uma vida boa, pode ter uma relação ali. E esse outro também não quer o sexo. Até pode ser uma pessoa que tenha uma homossexualidade que não é assumida, nem para ele próprio. E tá bom esse tipo de relação, porque um compensa o A outro. compensação. A compensação. Ai, O gente, equilíbrio, né? Eu gostaria de conversar mais umas 10 horas com vocês aqui, tá muito bom o nosso papo, mas infelizmente vamos ter que concluir o nosso... Sim. É uma construção de conhecimento, né? Eu acho que... E eu sou muito grata pela oportunidade de ter esse podcast aqui, porque eu acho que eu tô cumprindo meu propósito, sabe? De trazer diferentes visões, né? Diferentes conhecimentos para agregar na vida das pessoas. Eu acho que isso é bastante significativo para mim. Vamos pra constelação. Muito obrigada. Eu que As agradeço, tuas considerações finais, Obrigada. Andréia, o que você me Eu diz agradeço a oportunidade fantástica de estar aqui, né, Daí, principalmente de estar conversando aqui com um papo muito enriquecedor, né? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, você, Ana. Também adorei estar com vocês e fazer novos amigos, porque eu acho que até antes ali conversando a gente teve uma intimidade muito legal, acho que dá para construir muita coisa. E na verdade a gente tem que trabalhar por um mundo melhor e limpando essas histórias, né? Isso. Então cada um que chega limpa um pouquinho pro próximo. Isso Legal. é muito bacana, Leandro. Eu quero dizer que dinheiro sem nome some. Então, para a gente dar nome ao dinheiro é essencial, tá? Para que a gente consiga construir uma vida mais leve dentro do nosso relacionamento e ter realmente a leveza, ela é essencial. A gente para de correr atrás do dinheiro e começa a correr atrás realmente do que é importante na tua vida. Eu já dei os primeiros passos para isso. Ano que vem eu vou vir aqui dar um depoimento aí, ó. Vamos achar a consteladora, o consultor financeiro ali, a educadora, a psicóloga, vamos dar um jeito nisso. É isso aí. Gente, eu brinco assim, mas a gente sempre traz assuntos sérios, né? Assuntos do cotidiano para que a gente possa discutir juntos, refletir juntos sobre esses temas que em algum momento da vida da gente vão fazer algum sentido, né? E eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Te espero, então, daqui 15 dias. E muito obrigada por essa companhia sempre. Deixa o teu comentário aí, porque com certeza todos nós aqui podemos ali compartilhar os comentários de vocês, né? E tirar as dúvidas, caso sejam necessárias, certo? Super beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.